Agora em seu rádio. Agora em seu rádio. Programa Shekinah. Levando a glória de Deus em seu lar. Um programa destinado a anunciar, louvar e meditação da palavra de Deus. Sua participação é muito importante para nós. Programa Shekinah. Programa Shekinah. Programa Shekinah. De trovão, ele mede a terra na palma da mão. Fogo que consome nunca apaga. Quem é esse rei que nunca mudou? Sua palavra eterna, ele nunca falhou. Levanta o pequeno e confunde o grande. A paz do Senhor Jesus, a bordo do programa número 62, no dia 17 de novembro, às 16 horas e 4 minutos, estamos aqui entrando em seu lar novamente com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar. Já vamos começar já apresentando aqui os nossos queridos amigos aqui que nos ajudam aí constantemente nessa programação maravilhosa. Primeiramente aqui nosso irmão Hugo. Amém, glória a Deus, paz do Senhor a todos, graça e paz. Hoje vai ser uma bênção em nome de Jesus. Meu nome é Irmão Hugo. Oh, glória, graças a Deus. Do meu outro lado, meu querido amigo Pastor Davi. Pai do Senhor, queridos, Pai do Senhor Pastor Mauro, Pai do Senhor Hugo, Pai do Senhor Sara. Que Deus abençoe a vida de todos vocês e paz do Senhor a todos os ouvintes e a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Graças a Deus, como disse nosso irmão Hugo na semana passada, né, irmãos? Que o que está no meio
é o que vai arcar com a responsabilidade. É o mais então... bonito, é o mais bonito. Nossos irmãos aqui nas laterais com as camisas vermelhas, eu aqui com a camisa cinza, né, irmãos? Mas somos todos iguais na presença do Senhor, né? Estamos aqui juntos para levar essa maravilha que é a palavra de Deus aos seus lares. Lembrando aí que nós estamos na Rádio Fonte Vida, 87.5 FM, transmissão ao vivo pelo Facebook José Mauro. Também temos aí, né, irmãos amados, o link aí da Rádio Fonte Vida, que é www.fontevida.com.br. E também estamos aí, logo, vamos estar aí no YouTube. Esse programa número 62 vai estar no YouTube. Vamos falar aí rapidinho do nosso YouTube. O meu é Pastor Mauro Shekinah. Ali você vai encontrar todos os programas Shekinah, Shekinah Lives, Shekinah em Foco, tudo relacionado ao programa Shekinah. E também temos ali o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, ali do nosso querido irmão Pastor Davi ali, que é o nosso parceirão aqui. Fala aí do seu YouTube, Pastor Davi. Benção pura, queridos. Nosso YouTube é PR Davi Alencar Santana, _ADJL. Lá você tem uma playlist com os últimos programas Shekinah dos últimos 3 meses para sua edificação espiritual. Glória a Deus. Fala aí do seu aí, irmão Hugo. Amém. O meu é Hugo AMSI, irmão Hugo AMSI. Também tem todos os programas Shekinah, programa Crescendo no Conhecimento de Cristo e programa Geração de Discípulos. Glória a Deus. Bênção pura, hein? É muito material, hein, Pastor Mauro? É muito material, né, Pastor Davi? Muita plataforma. Muitos canais aí para você nos acompanhar e para ser edificado pela poderosa palavra de Deus. E já lembrando, né, Pastor Mauro, as pessoas que se inscreverem lá no nosso canal, pode pegar os vídeos, pode usar, pode fazer, né, Pastor Davi? Pode ir lá fazer, Sim. Pode passar pros amigos, pode fazer o que quiser. Porque às vezes as pessoas têm o vídeo lá, Pastor Mauro, é bom falar, porque as pessoas têm medo de tirar o vídeo e divulgar. O nosso não, pode divulgar no Facebook, no Instagram, pode editar. Nós não temos essa restrição, né? Isso, pode editar, pode fazer o que vocês quiserem lá, Direitos pode usar. autorais liberados. Graças a Deus. Também temos aí o telefone da rádio, 4203-4009, o WhatsApp aí do programa Shekinah, que é o 98585-8109. E temos aí também a nossa página no Facebook. Lembrando que estamos também em transmissão simultânea com a Rádio Renovo. Basta você clicar lá www.zeno.fm/Rádio Renovo. Fala do aplicativo aí da Zeno Renovo. Sim, o aplicativo da Zeno está aqui, Pastor Mauro. Você vai lá no seu Play Store ou lá no Google Play, baixa lá Zeno. Vai aparecer um aplicativo lá bem pequenininho, cor de laranja, fácil de baixar. Quando você tiver baixado o seu aplicativo, você vai colocar na barra de pesquisa, Programa Renovo. Rádio Renovo, isso. Vai aparecer o programa Shekinah todas as terças-feiras, a partir das 16 horas. E não tem só a Rádio Renovo, tem vários programas pela Rádio Renovo, Pastor Mauro. Glória a Deus. Então, irmãos amados, curte, comente, compartilha. Precisamos muito aí do seu apoio. Amém, para continuarmos essa programação maravilhosa. Amém, esse programa é feito para vocês e são vocês que nos ajudam a fazer essa programação para levarmos a todas as famílias e a todos os lares. Contamos aí com a sua presença nesse momento. Amém. Também temos o concurso aí que vamos estar falando no decorrer do programa. E muitos prêmios aí para dezembro, irmãos. Mas se você quiser saber, continue aí assistindo que nós vamos estar falando mais sobre isso. Porque começa agora o programa Shekinah.
Projeto Social, aulas de música na ADJL. Se você sonha em aprender a tocar, chegou a sua oportunidade. A Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia fez uma parceria com a IMEP, Escola de Música Estilo Popular, e está disponibilizando aulas de guitarra, violão, bateria, contrabaixo e teclado. Tudo isso a preços populares. O coordenador do projeto é o professor de música Leandro Gouveia, especialista em formação de bandas para igrejas. As aulas são nas sextas-feiras, das 9 às 11 da manhã e das 13 às 18 horas, na Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo, próximo ao Cemitério São Luís. Venha fazer a sua inscrição. Vagas limitadas. Para fazer a sua matrícula ou para fazer uma aula gratuita. Para conhecer nosso método, fale com o professor Leandro Gouveia pelo telefone ou WhatsApp 97352-3428 ou ainda 98900-4056. Consulte ainda a possibilidade de aulas em outros dias, horários e locais. Visite nosso canal no YouTube, Escola de Música Estilo Popular, a escola que faz o seu estilo. Glórias a Deus, graças a Deus, estamos aí entrando nos seus lares aí, amém, com o programa Shekinah. Curte, comente, compartilhe, amém, em nome de Jesus. Irmãos, nós falamos aí da vinheta também da escola, e aí de música estilo popular, amém, nosso querido irmão Leandro, amém. Leandro é uma bênção ali, né, irmãos? Ele tem ensinado ali as pessoas, ali, mas quem melhor para falar sobre ele do que o nosso querido pastor Davi? Queridos, eu sou até suspeito de falar do Leandro. Leandro, além de ser um ótimo professor, também é um grande amigo. E, para a glória de Deus, também é um cristão que ele usa a palavra de Deus, os louvores cristãos, para ensinar a música. E eu fiquei muito feliz a primeira vez que eu comecei levar o Leandro para dar aula na nossa igreja, porque ele atrai muitos jovens e os adolescentes que hoje estão envolvidos com tantas coisas, né, pastor Mauro? É verdade. E a música, ela pode ser libertadora na vida daquele que conhece a Cristo. Então, ele, além de ser uma pessoa que toca bem, que é um bom ensinador, ele também traz essa influência positiva para a vida das pessoas, que são os valores do reino de Deus, através da música. Então, toda sexta-feira ele está lá na nossa igreja, no período do dia todinho, com exceção do horário de almoço, ensinando você a tocar, e por preços populares: bateria, guitarra, contrabaixo, teclado, violão. É bênção pura, como diz meus amigos aqui do Shekinah. E a prova disso, né, pastor Davi, que lá na igreja que o senhor é pastor, a banda sua é tudo de jovens, né? Exatamente. Todos jovens, né? Quantos anos tem os jovens lá, o pastor Davi, que toca lá na O mais velho que toca lá, a mais velha que toca é minha filha, que tem 20 anos, que toca teclado. O mais novo tem 9 anos. Maravilha. Tá vendo? 9 aninhos de idade, já tá lá na bateria fazendo um barulho, e pra glória de Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Irmãos, sabe a emoção que nós estamos aqui de estar nesse programa de hoje. Mas falando em emoção, né, irmão? O tema de hoje, irmãos, um tema polêmico, amém? Emoção e emocionalismo. Pensa nos caras que gostam de polêmica, esses dois aqui. Eu tô começando a andar com eles, tô começando a ficar do mesmo jeito. Será que é igual, irmão? Será que é a mesma coisa, emoção e emocionalismo? Bom, vamos lá, vamos iniciar. Pastor Davi, deixa eu conversar aqui um pouquinho com o pastor Davi. Pastor Davi, nós sabemos que a palavra de Deus, ela nos traz emoção, né? É verdade. Quando nós pregamos a palavra de Deus, ela nos traz emoção. O ruim é quando essa emoção ela vira emocionalismo. Como assim? Vamos explicar. Uma música, né? Ela transforma o coração das pessoas, né? Um exemplo de uma música. As pessoas choram através da música, as pessoas sorriem através da música. Não só a música, mas também uma pessoa que sabe falar bem em oratória, também ela influencia muito a emoção daquelas pessoas. Será que hoje na igreja, né, as pessoas não estão confundindo a parte espiritual com a parte da emoção? É uma boa pergunta, viu, pastor Mauro? Aliás, é uma coisa que a gente não tem como desassociar. O ser humano, ele é um ser integral, que é espírito, alma e corpo. E as nossas emoções, elas estão ligadas à nossa alma. Então, quando você vai prestar um culto de louvor e adoração a Deus, você presta no espírito, na alma e também no corpo. Verdade. Agora, qual que é o perigo? É quando a gente acaba se deixando levar pela emoção, e é o tema de hoje. Essa emoção se torna o emocionalismo. E aí, muitas das vezes, a gente perde uma faculdade que a Bíblia ensina muita gente a valorizar, que é a razão. Verdade. Não é verdade? Porque em Romanos capítulo 12, a Bíblia fala que o nosso culto ele é racional.
quando diz racional, quer dizer que com razão. Com razão. Com razão. Com razão. Né? Com inteligência. Com inteligência, né? A gente não faz nada que seja fora do normal. Pelo menos não deveria, né? Não deveria. Porque tem uns aí. É verdade. E irmão Hugo, eu vou aqui do lado do irmão Hugo. Irmão Hugo, nós vemos aí alguns lugares, né? A gente não vai falar aqui por questão de ética, né? Alguns locais mesmo onde promovem cultos, né? Estava até conversando sobre isso esse dia com alguns irmãos, onde promovem cultos secretos até. E nesses cultos, eles até fazem uma certa chamada regressão. E a pessoa começa a chorar, a pessoa começa... Regressão psicológica. Psicológica, a pessoa começa a lembrar do seu passado, começa a lembrar do que ela era, né? Elas fazem um meio ali onde a pessoa começa a se lembrar de tudo isso, que ela mexe no emocional daquela pessoa. O que você acha disso, Mauro? Então, já no caso, né, pastor Mauro, quando a gente fala sobre a emoção, igual o pastor Davi falou, sobre o nosso culto, quando a gente fala de emoção, a gente está falando de culto. O nosso culto tem que ser racional mesmo, com a razão. Quando alguém faz algo para mexer com o nosso emocionalismo, aí que fica complicado. Verdade. Porque no caso não é uma coisa que está vindo do seu coração, é uma coisa que estão implantando em você. Por exemplo, isso que você me falou. As pessoas vão no culto fazer aquela regressão, então quer dizer, eles estão mexendo com a emoção daquela pessoa para aquela pessoa fazer o que a gente vê que as pessoas estão acostumadas a fazer, que é esse tipo de emocionalismo que a gente está falando. É verdade. E pastor Davi, nós vemos isso na história, até na própria história, vamos voltar na história aí do mundo. Nós vemos que pessoas que sabiam falar bem, que tinham oratória, elas mudaram nações, porque elas mexiam com o sentimento daquelas pessoas. Devemos dar um exemplo aqui de Hitler. Né? Hitler, ele mudou a cabeça de uma nação só da maneira dele falar, ele mexia com o emocionalismo das pessoas, que pessoas que talvez ali nem acreditassem ali muitas vezes no propósito de Hitler, mas só dele falar, as pessoas já tinham força para até querer ir para a guerra, né? Para batalhar, para matar judeus. Aquilo ali era um meio onde ele tinha de mexer com o emocionalismo das pessoas. Hoje nas igrejas, em muitos lugares eu vejo até pregadores que até usam muitas vezes esse sistema. Né, para mexer no coração das pessoas. É verdade. O pastor Mauro, a colocação do senhor ela é pertinente e a gente sabe que muitas das vezes as pessoas extrapolam a questão da emoção e em cima disso eles criam sofismas, né, que são verdades, são mentiras parecidas com a verdade. Só que assim, que nem eu falei no início, como a gente é um ser integral, é impossível você desassociar as emoções da razão. Foi feita uma pesquisa com algumas pessoas que eles sofreram um trauma no cérebro, aonde a parte da emoção, porque a gente sabe que as emoções também elas são advindas do nosso cérebro. Né? É uma química que acontece dentro do nosso raciocínio, dentro da nossa mente, dentro do nosso cérebro, que faz com que a gente se alegre, que a gente se entristeça, que a gente chore. E aí essas pessoas foram afetadas nessa parte emocional. Sabe o que aconteceu? Uma coisa simples, como por exemplo, tomar água num copo de descartável, ou como tomar água numa xícara, para eles era uma decisão super difícil. Então, o que ficou claro com essa experiência nessas pessoas que sofreram desse trauma? Quem trata disso muito bem é um irmão em Cristo também, que é o Augusto Cury, que começou estudando a mente de Cristo como ateu e por conhecer a mente de Cristo se tornou um cristão. Ele fala que as emoções elas são intrínsecas do ser humano. Mas por que a gente precisa usar a razão também? Porque senão alguém pode explorar essas nossas emoções de forma negativa, que ele citou o caso do Hitler. Mas nós conhecendo isso, essa questão da emoção, a gente também pode explorar as emoções no sentido positivo. Verdade. Por exemplo, quando uma pessoa vem à frente, que você está falando de Jesus para ela, se essa pessoa não se sentir impactada nas suas emoções, dificilmente ela vai tomar a decisão simplesmente só por uma questão racional. Então, a emoção ela é importante. Só que o que nós devemos tomar muito cuidado para que essas emoções elas não sejam desviadas do seu projeto original, que foi o projeto de Deus. É aquele né? caso que era para o nosso bem. É aquele caso que eu estava comentando com o senhor. Pessoas que usam até a regressão. Regressão. É verdade. Ô, pastor Mauro, você falou muito interessante sobre o Hitler, né? Ele usava esse tipo de emocionalismo para o mal. Exato. Mas muito também usa para o bem. A gente pega também o caso de Martin Luther King. Exatamente. Que ele usava também os discursos dele, trazendo aquela emoção para aquelas pessoas para o bem, que era contra o processo racial da época. Exato. Então, isso que a gente está falando, as pessoas mexerem com aquilo, que é emocionalismo? É mexer com a emoção da pessoa. Eu estou emocionado com aquilo ali, mas a pessoa está me manipulando a eu chegar no ato de emocionalismo. Por exemplo, o Mauro citou
derrotou o Hitler. Um outro grande líder naquela época da Segunda Guerra Mundial usou a emoção em favor, que foi o Winston Churchill. O que acontece? O povo, devido aos países que o Hitler já tinha conseguido dominar, estava todo mundo amedrontado. Muita gente achava que as Nações Unidas, né, que eram os países que tinham se rebelado contra o domínio do Hitler, iriam perder a guerra. E esse grande líder se levantou e, usando desse processo, razão, emoção, ele conseguiu unir o coração dos aliados, né, as nações aliadas, e conseguiu montar um fronte contra o Hitler e conseguiu vencer a guerra. Então, assim, nós como igreja, aí nós vamos falar também sobre isso, que a gente tem que evitar também o outro lado, né? Porque a gente está vivendo uma época também que é de extremos, né? Extrema direita, extrema esquerda, até dentro do evangelho. Então, se você sair totalmente da emoção e começar a viver só um evangelho de razão, puramente sem emoção, fica uma coisa mecânica, uma coisa fria, uma coisa, vamos dizer assim, horrível de se viver, né? Então, assim, a gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio. De equilíbrio entre os dois. É igual eu fiz naquele cartaz, né? No cartaz que nós temos aí do emocionalismo, pode ver que ele tem um ponto de equilíbrio, o coração e a mente. Exato. Né? Eles têm que ter um ponto de equilíbrio, porque senão, se for pesar muito de um lado ou do outro, perde a espiritualidade também. Verdade. E o interessante também, pastor Mauro, quando a gente fala sobre isso, a gente fala sempre, né, pastor Davi, que essas pessoas que fazem isso, usam sempre por benefício próprio. E mal intencionado. Entendeu? Por mal intencionado. Como a gente falou do Hitler e do Martin Luther King, eles usaram pro bem deles. E você falou de muitos líderes também cristãos hoje, que eles conhecendo isso, sabendo disso, eles usam dessa artimanha para também levar o povo. É o caso da manipulação. Exatamente. Que é aí que a gente tem que atentar, né, irmãos? É por isso que a Bíblia fala que o conhecimento, ele liberta. E conhecereis a verdade vos libertará. Então, é uma coisa que é realidade. A alma do homem, irmãos, as emoções do homem, elas adoecem. E elas precisam ser tratadas. E muitas pessoas que estão na igreja, elas estão enfermas emocionalmente, né? Nós passamos aí 10 semanas falando sobre o fruto do Espírito. Verdade. E tratamos de emoções. E falamos de pessoas que estão enfermas na sua alma. Algumas pessoas, sabendo dessa enfermidade que tem na alma da pessoa, ela usa do emocionalismo de forma pejorativa. E acaba fazendo aquilo que Paulo falou, usando essas pessoas como presa sua. Mas, por outro lado, a gente não pode desconsiderar aqueles que fazem um trabalho sério na igreja, de cura, de libertação e de transformação de vidas através da palavra. O que o apóstolo Paulo fala, né, pastor Davi, nas suas cartas? Pra gente tomar cuidado com a nossa mente. Exatamente. Então a gente tem que estar com a nossa mente renovada, tem que estar sempre ali se policiando, porque, que nem o pastor Davi falou, quando você conhece a verdade, então essa verdade ela vai te libertar. É verdade. Né? Muitos desses que usam esse artifício, usa para o bem. Como o pastor Davi falou, tem muitas pessoas sérias que usam desse artifício para ganhar almas para Jesus, para levar as pessoas ao evangelho, né, pastor Mauro? Verdade. Então, muitas dessas coisas também são coisa boa, que é levar essa pessoa ao emocionalismo. Tem tem um pastor muito conhecido aqui no Brasil, o pastor Hernandes Dias Lopes. Ele é pastor da Igreja Presbiteriana de Pinheiros e também pastoreia uma igreja na Bahia. Ele fala o seguinte, que muitos cristãos, eles leem muito bem a Bíblia, mas eles leem muito mal as pessoas. E geralmente essas pessoas que usam o emocionalismo de forma negativa, eles leem muito bem as pessoas. Então eles sabem como atingir o coração das pessoas, que é uma coisa que nós como cristãos precisamos descobrir também. Porque por que Jesus atrai a multidão? Porque ele não tocava só na razão das pessoas, ele tocava nas suas emoções. Só que ele tocava com a verdade. Tocando com a verdade, ele curava, ele libertava e ele transformava. Então, entenda, você que está nos acompanhando nesse programa, não é que a gente está querendo colocar lenha na fogueira, né? Pelo contrário, a gente quer apagar muitas vezes fogos estranhos que são acendidos nos altares de Deus. Verdade. Então, a gente entende que a emoção é importante, mas essa emoção precisa ser guiada pelas diretrizes da palavra de Deus, para que você se alegre, se emocione no Espírito e assim no final da reunião você seja edificado. Amém, glória a Deus. Vamos dar uma pausinha aí que nós vamos agora ouvir, amém, a vinheta da Escola de Beleza do meu querido amigo Renato Boni. Olá, meu amigo, minha amiga, você que é ouvinte assíduo do programa Shekinah, temos aqui um recado todo especial para você. O programa Shekinah está dando presentes para vocês, são muitos presentes.
livros, canecas personalizadas e muito mais. Um grande concurso. O que esperar de 2021? Basta você responder esta pergunta e enviar em um dos nossos canais na rede social, Facebook, WhatsApp ou até mesmo no YouTube. E você estará participando de sorteios que serão realizados a cada programa no mês de dezembro. Mas para participar é preciso responder: o que esperar de 2021? Participe! Programa Shekinah, dando presentes para você. Não perca! Amém, glória a Deus. Daqui a pouco a gente vai passar a minha vinheta da Escola de Beleza do meu querido amigo Renato Boni. São muitas emoções. São muitas emoções, amém, glória a Deus, mas foi benção. Mas foi bom ter passado nessa vinheta aí, porque nós estamos aí com um concurso, né, amor? Concurso abençoado, Pastor Mauro. Para a glória de Deus, que nós vamos sortear vários prêmios aí em dezembro. A cada semana de dezembro vamos estar sorteando um prêmio, mas para isso você vai ter que responder uma pergunta. E qual é essa pergunta? O que você espera de 2021? Amém. Todos vocês podem mandar as perguntas aí nos comentários, irmãos. Mande as suas respostas. Todos aí vão estar aí concorrendo a prêmios em dezembro. Amém? A cada semana de dezembro nós vamos estar sorteando um prêmio. Já pode começar a mandar, né, Pastor? Já pode começar a mandar desde já. De agora. Não espera dezembro, amém? Já pode começar a mandar. Nós vamos pegar os nomes aí e colocar aqui dentro da urna para estarmos sorteando os prêmios. Quais são os prêmios, irmão? Pode falar você, Pastor Mauro, que agora até me deu um branco, tanta emoção que me deu até um branco. A xícara, benção pura. A xícara aqui do nosso querido irmão João Calvino, amém? Ali é um presente do nosso querido irmão Pastor Enio, lá da Igreja Batista de Fé Reformada, né? Amém? Ele nos presenteou para presentear a todos os nossos ouvintes aí. Mas para você ganhar, tem que mandar a resposta, né? Por isso que eu falo, Pastor Mauro, o nosso programa aqui é tão, tão como fala, dinâmico, né, Pastor Davi? O Pastor Mauro falou de tantos prêmios ali fora pra mim, falou das camisetas, falou dos livros, falou da xícara. Eu falei, eu não sei nem o que vai sortear agora. Então, o primeiro que a gente vai sortear vai ser a xícara, essa xícara abençoada João Calvino aí pra tomar um cafezinho com leite, hein, Pastor Mauro? Glória a Deus. Nas próximas semanas, nós vamos estar sorteando livros do meu querido amigo presbítero Ademilson, muito amém? Bom. Vamos pegar cada um. Cada um vai pegar um, amém? Cada um vai falar de um. Benção pura. Amém. Esse é o primeiro, né, Pastor Mauro? Isso, o primeiro livro do nosso meu querido Ademilson. Benção pura, é o primeiro livro, aqui é o tema do primeiro livro. Ainda não é tempo de parar. Eita, que benção, hein, Pastor Mauro? Olha só. Foi a primeira experiência dele, né? Primeira experiência. E ele escreveu aí, amém. Fatos aí, né, meu? Porque as pessoas não devem parar na sua vida espiritual. Segundo, por que não devo parar? Foi uma continuação, amém, do livro aí do nosso querido irmão presbítero Ademilson. E o terceiro livro, né, irmãos, dele é Vamos Repensar um pouco sobre a Vida. Amém? Ele aí já está com seu quarto livro e nos presenteou com esses três para nós estarmos aí cedendo a todos os ouvintes. Posso através ler isso aqui, desse sorteio. Mano? Pode. Vou ler aqui o que está aqui no livro dele. Aqui, ele diz aqui, ó, nenhum ser humano nasce sendo predestinado ao fracasso. Muito pelo contrário. Ser uma pessoa bem-sucedida ou fracassada dependerá das escolhas que serão feitas ao longo da vida. Por isso, é o único ser do planeta que tem a possibilidade de raciocinar, nós estávamos falando aqui agora, amor, de raciocinar e de conseguir discernir o que é bom e o que é ruim. Não é raro ver pessoas que lutaram tanto na vida alcançarem o sucesso pessoal e serem honradas com mérito. Então, se pergunta, como elas conseguiram ser alguém de sucesso? Obviamente, houve a parte delas um enorme esforço, disciplina e, sobretudo, elas passam pelas portas dos sacrifícios. Os sonhos podem tornar-se realidade, depende da forma como se irá fazer para conseguir realizá-los. Pode ser difícil, mas não é impossível. O tamanho da sua perseverança deverá ser medido com o tamanho dos seus sonhos, porque ainda não é tempo de parar, e sim de conquistar suas realizações pessoais. Maravilha. Ademilson da Rocha. Você pode ganhar, amém, um desses livros, amém, se você responder essa pergunta. O que eu espero de 2021? Todas as respostas, amém, vão para a urna. E na última semana nós vamos estar sorteando uma camiseta exclusiva. Daqui a pouco a gente vai mostrar essa camiseta, uma camiseta exclusiva do programa Shekinah, que vai ser destinada na última semana. É uma série especial, né, Pastor Mauro? Uma série especial. Camiseta da série especial, que Glória benção, a Deus, graças a Deus. Então, irmãos, concorra, amém? Como concorrer?
Manda aí a sua resposta. Nós vamos estar aí colocando na urna. Já vai mandando desde já, não espera para dezembro não. Manda logo que nós vamos estar colocando na urna, amém. Agora vamos aí a vinheta da Escola de Beleza, amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. A Deboni Escola de Beleza oferece um dos melhores cursos de barbeiro profissional, onde engloba cabelo, barba, química, entre outras técnicas atuais da barbearia. Tudo isso em um ambiente rústico e confortável. Contamos com os melhores profissionais para oferecer sempre novidades e atualização da área. Venha você também fazer parte desta família. Deboni, o melhor para os melhores. Para maiores informações, entre em contato 97474-0366. 97474-0366. Ou siga nas redes sociais, @Deboni Escola. Ou venha pessoalmente na Avenida Paulo Gilgenberg, 1549, próximo ao Terminal Varginha. Agora no programa Shekinah, momento de oração. Amém, glória a Deus, hein, Pastor Mauro? Chegamos aí no momento especial, momento de falar com Deus, momento de estar aqui, né, agradecendo aqui a nossa presença. Pastor Mauro, tem algum pedido especial de oração, Pastor Mauro? Amém, vamos orar pela nossa irmã Cleusa, amém, nossa irmã Cleusa, toda a família ali. Pastor Davi. Orar por aquelas pessoas que estão fragilizadas nas suas emoções, né? Amém, glória a Deus. Sofrendo. Então vamos lá falar com Deus. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado mais uma vez, meu Deus. Obrigado por nos trazer aqui com saúde, nos trazer aqui com aquela esperança, meu Deus, aquela esperança de encontrar contigo, meu Deus. Oh, Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, vá até aqui a casa dessa Cleusa que o pastor Mauro acabou de dar o nome dela, meu Deus, curando, trazendo alegria, Senhor, trazendo a esperança também para ela, meu Deus. Oh, Pai, abençoa cada um aqui da mesa, Pastor Mauro, Pastor Davi, a Sara que está aqui também, o Amilson, meu Deus, vai abençoando cada um de nós, meu Deus. Oh, Senhor, vai dando sabedoria, vai dando, Pai, o discernimento para nós entender tudo que será falado aqui hoje, Pai. Nós estamos falando sobre emoção e emocionalismo, meu Deus. Nos ensina, Pai, o que é isso, meu Deus. Nos traz, Pai, aqui também a verdade sobre esse assunto, meu Deus, não deixando dúvidas em nenhum dos nossos ouvintes, meu Deus. Oh, meu Deus, vai também, Pai, entrando nos hospitais, nos asilos, Pai, nas penitenciárias, meu Deus, curando, dando liberdade àquelas pessoas, meu Deus. Vai, meu Deus, com teu Espírito, em nome de Jesus, Pai, é o que eu te peço nessa tarde, meu Deus. Querido Deus e Pai, nós oramos neste momento, Senhor, agradecidos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Apresentamos diante do Senhor nesta hora, Pai, todas as pessoas que nos acompanham ou vão nos acompanhar através deste programa, Senhor querido, em diversas plataformas. E que estão, Senhor, fragilizados na sua vida emocional. Quantas pessoas que estão doentes, meu Deus, emocionalmente falando. O corpo está bem, o espírito está bem, mas a alma está ferida, Senhor, por causa de algum fato, de algum acontecimento, ou até mesmo por causa de algum sentimento negativo, Senhor, que foi detonado por alguma circunstância contrária, contraditória na vida desta pessoa. A nossa oração, Pai, nesta tarde é para que o Senhor venha com cura, porque o teu Espírito Santo, ele é médico por excelência. Aplica a tua palavra ao coração das pessoas que nos acompanham, Senhor, que elas possam ser tocadas e libertadas pelo poder do teu Espírito, Senhor, de toda a escravidão, de toda a fortaleza espiritual que tenta roubar delas, Senhor, a alegria e a tua salvação. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, ó Deus, nesse momento, meu Deus, vai de encontro às vidas que estão sofrendo, meu Deus. Pessoas que estão com feridas na alma, Jesus. Pessoas que estão sofrendo aí, meu Deus, devido a alguma situação do passado. E também, Jesus amado, meu Pai de poder, pessoas que
estão aí, Senhor, hoje numa cama de hospital, Senhor. Meu Deus, eu quero te pedir mais uma vez, visita a nossa irmã Cleusa ali, Jesus, vai de encontro à tua filha. Visita ali, Senhor amado, meu Pai de poder, ó Deus, a tua filha ali. Sabemos que o Senhor é o Deus do impossível, o Deus da cura divina. Nesse momento, meu Pai, coloca tuas mãos sobre a vida dela ali, Jesus amado. Ó Deus, seja feita não a nossa vontade, mas a tua vontade, meu Pai poderoso. Visita todos os lares nesta hora também. Hoje estamos falando sobre emoções, Pai. Quantas pessoas, Senhor, estão sofrendo devido às suas emoções, devido às situações que aconteceram na sua vida e hoje não tem mais força de se levantar. Pai, coloca tuas mãos, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Graças a Deus, Pai. Receba em nome de Jesus nesta tarde. Bom, Hugo, vamos ver quem está nas redes sociais. Amém. Glória a Deus. Vamos sim, bastante gente, hein, pastor Mauro? Graças a Deus. Tem aqui o José Mauro. Eita, Glória. Isso é benção. Você conhece, hein? Glória a João Deus. Gonçalves João mandou aqui, ó. Gonçalves. Deus abençoe muito vocês. João Gonçalves é um grande amigo lá de Bragança Paulista. Deus abençoe a sua vida, meu querido irmão João. Cantor, compositor. É uma bênção na presença Com esse do Senhor. nome, João Gonçalves, tem que ser cantor mesmo, né, pastor Mauro? Glória Meu a Deus Deus. do céu, hein? Tem também o Maravilha. Ademir de Souza Santos. Oh, glória. Deus abençoe, Benção Ademir. pura. Mais alguém aí, pastor Davi? Está conosco também o evangelista Rick Pereira, nosso companheiro e apresentador do programa Crescendo no Eita, Conhecimento aí de é fogo Cristo. puro, hein? Glória a E Deus. no domingo o pastor Ademir esteve lá, hein? Olha Ele só. disse que foi uma bênção, Deus falou poderosamente naquele lugar. Eu imagino, hein? E nosso irmão Leandro Bezerra. Ah, o Leandro Bezerra é meu amigo aí de fé, amigo de fé, irmão camarada, né? Igual diz o Roberto Carlos. É isso aí. É lá do Ministério Capacitação de Deus, aí um abençoado que tá sempre também nos prestigiando. Já ganhou prêmio aqui no programa Eita, Shekinah. maravilha, que Né, benção, pastor hein? Mauro? Foi Benção mesmo, é pura, verdade. hein? É, Leandro ganhou lá a cena 4D. Sai da 4D, é verdade. Benção pura. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. São vocês que nos ajudam a fazer essa programação. Amém. Em nome de Jesus. Estamos falando aí sobre emoção e emocionalismo. Emocionar ou não emocionar, eis a questão. Muitos criticam a falta de emoção na adoração e na vida dos outros. Outros advertem contra o emocionalismo e são radicais com qualquer demonstração de emoção. Podemos ter emoção sem sucumbir à emotividade? Penso que sim. As emoções têm um papel escritural na vida do cristão. No entanto, quando as emoções se tornam emocionalismo, há um grave perigo. Como é que podemos ter emoção sem emocionalismo? Hoje nós estamos falando aqui, né, irmãos? Nós já comentamos sobre isso, que temos que tomar cuidado com os extremos, né, que causam a emoção e o emocionalismo. Primeiro, o emocionalismo ele é perigoso muitas vezes porque ele se torna uma espécie de religião, né, pastor? É verdade, a pessoa cristaliza aquela ideia no coração ali, e se aquele emocionalismo ele não acontecer, é como se Deus não estivesse no Não ambiente. estivesse no ambiente, é verdade. É como se, amanhã eu vou até falar sobre isso na reflexão, mas vou deixar isso para amanhã, as pessoas esperam um movimento, né, pastor? Exatamente. Às vezes Jesus está lá, mas a pessoa só vai acreditar se acontecer um movimento ali, se Exato. acontecer algo sobrenatural. Se não tiver nada sobrenatural ali para ela, Jesus não está naquele lugar. É interessante, pastor Mauro, que o senhor falou uma coisa muito importante. Aqui diz, né, que quando a pessoa tem essa ideia de religião voltada para o emocionalismo, essas pessoas dependem mais do que elas sentem em seus corações do que elas sabem acerca da Bíblia. Uma vez eu estava montando uma equipe de evangelismo na igreja e eu convidei algumas pessoas para a gente sair para evangelizar. Aí alguém me disse assim: pastor, eu não vou porque eu não estou sentindo de ir. Isso é um claro sinal de uma pessoa que é guiada pelas suas emoções. Agora, eu estava até conversando com a minha esposa. Hoje a gente está vivenciando esse tipo de emoção também no sentido negativo na igreja. Porque muitas pessoas elas não estão sentindo mais de congregar por causa de N motivos. Não é verdade? Isso é emocionalismo. Porque essa mesma emoção que não deixa ela congregar, em outro aspecto, leva ela para outros cantos que às vezes são mais perigosos do que a própria igreja. E às vezes a pessoa fala assim, né, pastor? Eu não gosto muito daquela igreja, vou sair dessa igreja porque eu não sinto nada, eu vou na outra. Exatamente. Né? Esse é um tipo de emocionalismo, né, irmão? Esse é um tipo de emocionalismo, pastor Mauro. Mas aqui no nosso tópico, você começou dizendo aqui, emocionar ou não emocionar? Eis a questão. É como se fosse uma pergunta. Aí no Crítico A que vem aqui. Muitos criticam a falta de emoção na adoração e na vida dos outros. Verdade. Muitos criticam a falta de emoção, mas muito também critica quando a emoção é demais. Então, por exemplo, se você está num local, né, pastor Davi, que você não tem aquela emoção, as pessoas também criticam também. Exatamente. Vai falar, poxa, o cara tá aqui, só fica ali, não faz nada, não bate uma palma, não dá um glória a Deus, não dá um aleluia. Pô, o que tá acontecendo que esse cara tá frio, isso, aquilo, outro. Então as pessoas criticam de todas as formas. Criticam por você fazer demais
e critica por você fazer de menos. É aquele negócio, tem que ter um equilíbrio, né, pastor? Exato. É aquilo que nós estávamos falando. Aqui é outro tópico que diz assim, onde o emocionalismo é perigoso porque as pessoas elas dependem mais do que elas sentem em seus corações. Exatamente. Quer dizer, se ela só vai acreditar se ela sentir alguma coisa no coração dela. Né? E esse é o perigo, porque assim, ó, gente, as emoções, elas não são tão controláveis quanto a razão. Só para você entender, se você pode estar bem, feliz, contente, você entra num ambiente que está todo mundo chorando porque alguém morreu, é quase impossível você não chorar. Verdade. Ou o seu coração não ficar contristado também. A mesma coisa, você tá num jogo de futebol e de repente seu time faz um gol sem você querer, automaticamente sua emoção vai lá em cima. Então a emoção ela é muito volúvel. É por isso que na hora de tomar decisões a gente tem que analisar a razão. E principalmente para a gente que é cristão, os critérios da palavra de Deus. Para que a decisão ela não seja uma decisão tomada de forma emocionalista, mas de forma racional. Você falou uma coisa muito interessante, pastor Davi, sobre, por exemplo, você entrar num lugar que tem as pessoas chorando. Por exemplo, já aconteceu isso aí até comigo já. Às vezes eu vou no velório de uma pessoa que às vezes eu nem tenho muito intimidade, fui porque eu conheço assim o parente, e chega lá até a mãe da pessoa tá chorando, ou alguém tá chorando, você acaba chorando também. Isso, aquilo vai comovendo, aquilo ali chama de emocionalismo. Por quê, pastor Mauro? Você não tá fazendo aquilo ali porque é você que tá, é porque você tá vendo com aquela pessoa. Alguma coisa está provocando. Algumas coisas está provocando. A circunstância mexe com você. É verdade. Irmãos, no dia 31, né, no dia 21 agora, nós vamos ter aí a nossa Shekinah Lives novamente. Vai ser benção pura, hein, pastor Mauro? Muito bom, hein? Vai ser maravilha, a pregação com o nosso querido irmão pastor Anderson Micheletti, ali o grupo de louvor Elim Planalto vai estar ali louvando a partir das 7 horas da noite ali na igreja Elim Planalto, e você é nosso convidado especial, vamos estar fazendo essa live aí solidária novamente, aí ajudando a Elim Casa do Pai. Mas vamos aí a chamadinha, amém, dessa live maravilhosa. Quer um brilho inovador em seu carro? Apresentamos a espetacular Cera 4D, que além de trazer um brilho e um polimento inovador em seu veículo, não é caro e ainda cria uma película protetora contra pó e sujeira. Adquira agora pelo telefone 99660 4776. 99660 4776. Encomende hoje mesmo e estaremos prontos para levar até o conforto do seu lar. Na hora de dar aquela ilustrada no seu carro, não se esqueça, é Cera 4D. Agora, no programa Shekinah, curiosidades do dia. Curiosidades do dia. Glória a Deus, graças a Deus, irmãos. Tema polêmico, tema pegando fogo aqui, irmãos. Às vezes irmão não sabe o que acontece aqui nos bastidores aqui, irmãos. Ô, Mauro, você fala assim, os irmãos vão ficar preocupados com a gente. O tema é polêmico. Emoção e emocionalismo. Qual é a diferença? Vamos ver a diferença aí. O que é emocionalismo? Diz da habilidade de se deixar levar pelas emoções, de deixar que as emoções tomem conta da razão. Exemplo do uso da palavra emocionalismo. Vamos colocar um exemplo do uso da palavra emocionalismo. Não me comova mais com o emocionalismo. Não me comovo mais com o emocionalismo dele porque sei que é de fachada. Olha aí.
É verdade. E a emoção, qual é a diferença? Amém? A emoção é uma experiência, né, subjetiva associada ao temperamento e à personalidade e à motivação. Amém? Então nós vemos aí, irmãos, que o emocionalismo é quando a pessoa é levada pelas emoções. E a emoção, todos nós temos emoções. Isso não é de se negar, né, pastor? Todos nós choramos, todos nós sorrimos, né? São emoções que nós temos. O problema é quando nós somos levados por essas emoções. Irmãos, eu vi aqui alguns exemplos, né, de emoção e emocionalismo, né? De assim, a emoção, ela faz parte da vida humana. Nós temos que viver de emoções. Agora, o emocionalismo, ele é produzido por códigos e sistemas. É aquilo que nós estamos falando aqui, irmãos. Há como se fosse uma chave que transforma aquela emoção naquela pessoa. A emoção está aliada à razão, o emocionalismo ao inconsciente. A emoção enquadra o ser humano, dando-lhe maturidade. O emocionalismo infantiliza espiritualmente. A emoção dá dignidade à vida. O emocionalismo esvazia todo o sentido de viver. A emoção me faz reagir diante das inquietações. O emocionalismo me condiciona a aceitá-las, muitas vezes calado. A emoção me dinamiza. O emocionalismo estatifica-me. A emoção é própria de gente que vive a imanência. O emocionalismo pertence a pessoas dadas à transcendência. E tem outros exemplos que nós vamos ler aqui no decorrer do programa. O que me chamou a atenção aqui foi esse último aqui, né, que eu li aqui. A emoção é própria de gente que vive a imanência. E o emocionalismo pertence a pessoas que, dadas à transcendência, quer dizer, pessoas que esperam o sobrenatural, parceiro. É aquilo que nós estamos falando. Sim. Pessoas que só vão reagir se ela vê algo sobrenatural. Um exemplo na igreja, né? Se nada acontecer, se não ter, vamos supor, vamos colocar aí, se não ter um sobrenatural acontecendo lá, para ela não valeu de nada. Ô, pastor Mauro, mas aí é uma questão também de descompreender o que é sobrenatural, né? Isso. A palavra sobrenatural em si, ela significa acima do natural. Natural. Então a vida cristã, ela já é sobrenatural. Verdade. Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro aqui para vocês. Nós estamos falando de um Deus que a gente nunca viu. Nós estamos falando de um Jesus que a gente não conhece assim de vê-lo fisicamente. E estamos pregando uma fé que é gerada pelo Espírito Santo, que nós percebemos, sentimos, vemos a sua obra, mas também não podemos apalpá-lo. Então, essa ideia que como foi colocada aqui, que a pessoa só acredita no sobrenatural, na verdade, ela é algum condicionamento que ela tem na sua mente que foi colocado para ela. É o que eu falei algumas semanas atrás sobre o culto DDD. É alguém que coloca na cabeça das outras pessoas que Deus só vai estar no ambiente se houver cura, se houver prosperidade, se houver exorcismo, e isso não é verdade. Todas essas coisas podem acontecer sem que nós tenhamos manifestações visíveis daquilo. Por exemplo, para uma pessoa que está perturbada por um espírito demoníaco, para o espírito sair da vida dela, não existe a necessidade dela gritar, dela se manifestar. Apenas o poder da palavra do Espírito pode transformá-la de tal forma que o diabo vai embora. Agora, haverá casos de exorcismo, casos de manifestação, mas não é uma regra. Não é verdade? Quantas multidões que chegaram para Jesus, pastor Mauro? Verdade. E ele começou a ministrar para ela, um ou outro caso, a Bíblia fala que eles caíam endemoniados. A grande maioria era liberta, era transformada, sem nenhuma manifestação visível. Então, quem usa do emocionalismo dentro da religião explora exaustivamente esse tipo de situação para colocar na cabeça das pessoas que Deus só está naquele ambiente. E que no ambiente onde isso não acontece, Deus não está presente. É aquele negócio, né, pastor? Ver para crer. Exatamente. Hoje o mundo é assim, ele quer ver para crer. É o oposto do que Jesus ensinou. É o oposto que Jesus ensinou, né? Benditos são aqueles que creem, mas não veem. Exato. Né? E tem um exemplo prático disso, é Elias na caverna. Verdade. Elias na caverna, a palavra de Deus diz claramente ali que ele estava esperando Deus falar com ele. Aí quando ele sai para fora, vê o vento, né, chacoalhando tudo, vê terremoto, vê fogo, mas o que a palavra diz? Deus não estava ali. Exatamente. Aí vem uma brisa mansa e suave, aí Deus estava lá. Muitas vezes, o que está acontecendo em muitos lugares é isso. Às vezes Deus nem está naquilo ali. Sim. Né? Às vezes Deus está do seu próprio lado ali, a pessoa não.
eu só vou acreditar se houver uma manifestação, tal, se houver algo aqui sobre que mexa com o meu emocional, né, amor? Sobrenatural. E o que o pastor Davi falou é muito interessante. O pastor Davi, ele é muito interessante nas colocações dele. Quando ele falou do poder do Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo age na vida da pessoa, que o Espírito Santo age nas igrejas, age nos locais. Mas quando a pessoa chega no ponto que fala assim, não me comovo mais com o emocionalismo dele, porque sei que é de fachada. Então, é quando vira, pastor Davi, uma coisa mecânica. Exato. Aquela coisa mecânica que a pessoa tá vendo, que a pessoa tá forçando para fazer aquilo ali, né? E o que pode ter acontecido lá em Atos dos Apóstolos, quando a descida do Espírito Santo. Quando aquele Espírito Santo desceu naquelas pessoas, quem estava ali no local falou, eles estão bêbados. 9 vezes, são bêbados. E o apóstolo Pedro levanta e fala, não, eles não estão bêbados, meus amigos. Vocês não leram o que está escrito lá na Bíblia? Foi derramado o Espírito Santo, como foi prometido em Joel. Então vocês têm que saber o que está acontecendo. Então muitas das vezes as pessoas veem aquilo e acham que a pessoa está inventando, sendo que é o poder do Espírito Santo. Uma situação também interessante, pastor, é que assim, às vezes a gente pega uma experiência pontual e tenta fazer dela uma dinâmica diária. Então guarda isso, não é a mesma coisa. Eu já teve culto que a gente começou um culto normal e no final do culto o Espírito Santo nos moveu de tal forma que estava todo mundo renovado, alguns batizados com o Espírito Santo, outros falando em línguas, outros chorando. Eu já terminei cultos que a glória de Deus estava tão grande no ambiente que eu tive que dobrar os joelhos, dar a bênção apostólica de joelho, porque eu não conseguia parar. Não conseguia falar. Entendeu? Agora tem um porém. Isso é uma exceção, não é uma regra. É quando, pastor Mauro, é quando tem aquela quebra de protocolo, né? Não é aquela coisa, é isso aqui, no outro dia, isso aqui, e vira aquela coisa. Não, é quebra de protocolo, é o Espírito Santo trabalhando ali no local, deixando ele trabalhar, né, pastor Mauro? O grande problema disso aí é nós termos essa experiência e a gente querer que ela se repita todo dia. Se Deus quiser fazer, amém. Só que eu não posso, é uma expressão que a gente usa muito no meio pentecostal, é deixar Deus te usar e não querer usar Deus. Verdade. Glória a Deus. E falando em emoção aí, né, irmãos? Nós tivemos aí também no dia 31 a Shekinah Lives aí, onde o pastor Davi também deu um show, amém? Glória a Deus. Esse camarada tava lá também. Isso é benção pura, hein? Benção maravilhosa. Lá vamos ver a resposta do pastor Davi lá no dia que foram enviadas as perguntas lá no dia 31 de outubro ali. Glória a Deus. Pastor Davi responde. Com foco em Martinho Lutero. Só que se você for estudar, você vai ver que a reforma ela abrangeu todo mundo da sua época. Lógico, ela começa com muita força, ela não é que ela tem seu início, até porque a gente tem os pré-reformadores, como John Huss e tantos outros que trabalharam antes de Martinho Lutero. Mas por que ela ganha essa vamos dizer assim, essa notoriedade com Martinho Lutero? Pela atitude dele de ter batido de frente com o sistema, principalmente com o Papa, porque a questão dele principalmente era com o Papa, e e ele não ter conseguido calar a boca dele, porque até ele, todos aqueles que se levantavam, a igreja de uma forma ou de outra excomungava e a pessoa desaparecia, tirava a vida da pessoa através do martírio, e ele, quando ele foi excomungado, ele sai e havia todo um plano orquestrado para matar ele. Só que no meio do caminho, o príncipe da Saxônia, que era um dos burgueses que também brigava contra o poder papal e o romanismo, ele sequestra ele, entre aspas, leva ele para um castelo e ali ele dá para ele o codinome de... me fugiu agora. Mas ele dá um codinome para ele e ele começa a escrever e inflamar a Europa. Então eu acredito que a Alemanha, naquele momento, é o centro de todo o movimento. Pode dizer assim que foi onde teve maior força. Só que essa força não ficou só ali. Depois ela caminha por toda a Europa e ela toma conta do mundo. Tanto que tinha uma das perguntas para mim, que não vai dar tempo de a gente falar, mas foi perguntada para mim sobre a importância dos puritanos, né? Os puritanos já fazem parte do movimento inglês, que tenta já não reformar mais a igreja católica, mas a igreja anglicana, que era cristã, vamos dizer assim, até protestante, mas ainda trazia um monte de coisa da igreja católica. Então, o movimento puritano, também influenciado por esse movimento de reformadores, eles partem para os Estados Unidos, né, para o novo continente, para fundar um Estado, que é os Estados Unidos, com bases cristãs.
Então, o que está acontecendo hoje nos Estados Unidos de tirar objetos religiosos de dentro dos cenários públicos é uma coisa muito triste, porque a Carta Magna dos Estados Unidos, que é a Constituição dos Estados Unidos, foi fundamentada nas Escrituras. Está lá escrito que eles queriam iniciar um país com base bíblica e cristã. Né? Então, eu acredito que é a Alemanha, mas no seu momento dentro da história. Agora, a nível de Deus, é difícil a gente aquilatar. É difícil a gente dizer. Amém? Está respondida a pergunta, irmão Elias? Respondida aí por irmão Elias e já lembrou. Glória a Deus, hein, pastor Mauro? Glória a Deus, a gente vai voltar logo com os 3 pastores aí de novo, né? Com mais um tema polêmico. Eu pensei que você ia falar, nós vamos voltar com os 3 tenores. Meu Deus do céu. Não, mas parece mesmo, né? Fala a verdade. É essa pura ali. Eles são bons na resposta. Glória a Deus. Mas, irmãos, a hora tá bem ultrapassada, amém? Daqui a pouco a gente vai voltar, mas vamos tomar um cafezinho aí abençoado para a glória de Deus. Daqui a pouco estamos de volta. Amém. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas são febre e tosse ou dificuldade para respirar. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. Cubra nariz e boca ao espirrar ou tossir. Mantenha os ambientes ventilados e evite aglomerações. Caso apresente os sintomas, procure um posto de saúde. Ministério da Saúde, Governo Federal. Atenção, queridos irmãos ouvintes da Rádio Fonte Vida. Agora as Óticas Macedônia está mais perto de você, no Jardim Santa Emília. Ficou mais fácil comprar nas Óticas Macedônia. Quem conhece, confia. Há mais de 10 anos fazendo o melhor para você e sua família. Vem para as Óticas Macedônia e seja feliz. Ligue e agende o exame de vista nos telefones. WhatsApp 941129594, loja 1, loja 2, 930819371. Promoção de armações a partir de R$90. E na compra dos seus óculos, você ainda ganha uma linda caneca. Óticas Macedônia, cuidando bem da sua visão, em 2 endereços para melhor atender. Rua Pálvora de Varzim, 233, Jardim Macedônia. E Estrada de Itapecerica, Campo Limpo, 1500, Jardim Santa Emília, ao lado da Igreja Católica. Óticas Macedônia. A Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, é um ministério de compromisso que tem levado a sério a Palavra de Deus. Terça-feira, culto de ensino, às 19h30. Quarta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. Quinta-feira, culto da vitória, às 19h30. Sexta-feira, culto de oração, às 19h30. Sábado, às 19h30. Sempre uma reunião de fé para a sua vida. E no domingo, maravilhoso culto da família, às 18h30. Não deixe de estar em nossos cultos de bênçãos e vitórias, na Igreja Evangélica Pentecostal, a Voz do Espírito Santo, situada na Rua Júlio Mesquita, número 70, no Jardim Fabiano, em Embu das Artes, São Paulo. Para maiores informações, acesse o nosso site www.iepaves.com.br ou pelo telefone 4783-8704, 4783-8704. No Diário Oficial da União Federal, a única rádio registrada na cidade de Embu das Artes. Somente a Fonte Vida FM 87.5. Na hora de economizar com medicamentos, você pode contar com os preços das drogarias Ultra Braga. Tem Drogaria Ultra Braga no Centro Comercial do Jardim Irene, na Rua Barcos Rabelo 293. Telefone 5824-3368. Não se esqueça, Rua Barcos Rabelo 293, bem no Centro Comercial do Jardim Irene. Ou se preferir, pode ligar 5824-3368. Filial 2, Estrada São Judas, 597, Embu das Artes, no Jardim São Judas. Telefone 4782-9548.
E também tem a mais nova e mais completa unidade na Vila Andrade, na rua Itapaiuna, 2934, ao lado do Terminal João Dias. Telefone 3597-7445. Mas atenção, não compre o seu medicamento sem antes consultar as Drogarias Ultra Braga. Drogarias Ultra Braga, criando a melhor relação de confiança, sempre focada no melhor atendimento e com os melhores preços. Ouça nossa programação em qualquer parte do mundo pela internet. Acesse o portal Fonte Vida e fique por dentro de tudo o que acontece em nossa programação. www.fonteevida.com.br Fonte Vida FM 87.5 MHz. Estamos apresentando Programa Shekinah. Programa Shekinah. Comprou seus móveis, mas onde comprou eles não montam? Ou os montadores cobram um absurdo? Não tente montar sozinho. Chame a equipe Águia Montagens e eles estarão prontos a lhe atender em qualquer local da Zona Sul e região. Uma equipe qualificada, limpa, com um serviço caprichado e honesto. Faça um agendamento pelo telefone 96954-8542. 96954-8542. Equipe Águia Montagens. O programa Shekinah tem mais uma novidade para você. A partir de agora, você também pode ouvir a nossa programação todas as terças-feiras a partir das 4 horas da tarde em transmissão simultânea ao vivo pela Rádio Renovo FM. Basta clicar em www.zeno.fm/Rádio Renovo. Curta, comente, compartilhe em mais esta nova plataforma. É a Rádio Renovo FM e o programa Shekinah renovando suas forças e levando a glória de Deus ao seu lar. Glória a Deus, de volta aí com o programa Shekinah, trazendo a glória de Deus para o seu lar com um tema polêmico, irmão. Polêmico demais, hein? Graças a Deus que a gente tem o pastor Davi aí, que vai nos orientando, né, pastor? Vai dando aqui o norte pra nós. Vai dando equilibrado aqui pra nós aqui. Verdade, benção. Pra falar a verdade pra vocês, a questão da emoção e do emocionalismo, a gente que é do meio pentecostal, a gente é muito afetado por isso. E eu vou contar uma experiência prática minha. Quando eu aceitei Jesus, logo nos primeiros dias da minha fé, com 2, 3 meses, Jesus me batizou com o Espírito Santo. E eu não tinha conhecimento bíblico, assim, digamos assim. Eu tinha conhecimento bíblico, porque eu fui criado num lar cristão, mas eu não tinha conhecimento teológico. Então, naquela época, isso foi em 1993, tinha um grupo de irmãos na igreja que orava muito. Só que era um grupo que não era submisso ao pastor. Era um grupo que Jesus era o pastor deles. Eles falavam, meu pastor não é nem Paulo, nem Pedro, e nem Cefas e nem Apolo. Meu pastor é Jesus. E eu me envolvi com esse grupo de irmãos. E foi uma bênção na minha vida, porque ali eu descobri a importância de orar, de buscar Deus. Mas sabe o que aconteceu? Eu comecei a dar muita vazão à voz do Espírito Santo na minha vida e comecei a desobedecer os meus líderes. O que aconteceu de bom na minha vida foi que nessa época 2 pastores entraram na minha vida. Um que só me batia e quase que me matou na fé, porque achava que eu estava me rebelando contra ele. E um segundo pastor, pastor Mauro, paizão, amigo, pastor Benício. Aquele homem foi um pastorzão na minha vida. E ele me ensinou que o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Aquela palavra lá de Efésios. Que quando o Espírito Santo vem sobre mim, eu achava na minha visão que eu não tinha controle. Então aquilo que viesse à minha mente, eu tinha que fazer porque Deus estava mandando eu fazer. Que é bom nós lembrarmos, né, pastor, que nós não somos
contra, nós somos pentecostais. Pelo contrário, nós né? somos contra os extremos. Os É isso que nós estamos extremos. falando aqui, né? Aquilo que foge à razão. Verdade. Foge a razão, fugiu a razão. Tem que ser totalmente contra. Que a gente tem que estar sempre. Eu sempre aviso aqui nos programas, pessoal, nós temos que estar centrado na palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus diz para nós, nós temos que E é fazer. aquilo que o apóstolo Paulo falou, né? Culto racional. Culto racional. Bom, E eu me lembro que nessa época que eu fui batizado com o Espírito Santo, meu culto era meio irracional, cara. Era uma coisa assim de louco. Quando Deus me enchia do Espírito Santo... mas quando a gente é jovem, É. é mesmo, não. Então, mas isso que eu tô falando, me faltava instrução. E aí esse pastor, o pastor Benício, ele me pegou, me discipulou, me ensinou a palavra. Nessa época eu comecei a estudar a teologia, porque eu sentia a necessidade de aprender a me controlar. E aconteceu comigo isso aqui, ó. A emoção me lança à esfera da adoração. O emocionalismo joga-me na idolatria. Eu comecei a idolatrar aquele movimento, aquilo que estava acontecendo, como se aquilo fosse uma coisa assim, maior do que o próprio Deus e a própria Bíblia. Só que aí, com a orientação dele, eu saí daquele campo do emocionalismo e entendi que eu podia controlar minhas emoções. Hoje, eu ensino outras pessoas. Mas assim, se naquela época eu não tivesse um pastor que tivesse amor e que me discipulasse, talvez hoje eu não estaria aqui. É verdade. Bom, irmãos, nós estamos aí, amém, pela Rádio Fonte Vida 87.5 FM, transmissão ao vivo aí pelo Facebook e também pelo YouTube aí, amém, glória a Deus. YouTube, pastor Mauro Shekinah. Irmão Hugo AMSI. Pastor Davi Alencar Santana, Glória a Deus. ADJL. E o telefone da rádio aí, não esqueça, 4203-4009, o WhatsApp do programa Shekinah 98585-8109. É tão fácil, né, irmão? Fácil demais. Diga aí. 98585-8109. Eita, agora bem essa pura. De cabeça, moleque. memória fotográfica. O quê? E também nós temos a nossa página lá no Facebook, amém? Também, aí não vamos esquecer que estamos em transmissão simultânea, ao vivo lá com o pessoal da Rádio Renovo, amém? Basta você clicar www.zeno.fm/Rádio Renovo. Toda a equipe da Rádio Renovo está lá. Nosso irmão presbítero Rogério, pastor Maurício, pastor Acácio, cooperador Berg, estão todos lá, né, meus amados, ali naquela nave maravilhosa que é a Rádio Renovo ali. Hein, posso mandar um abraço aí pro presbítero Rogério, que sábado eu estava ouvindo a rádio à noite, né, e ele fez a propaganda pra gente lá sobre a live. Então eu falei pra ele mandar lá. Glória Ele a Deus. fez, tava lá com os ouvintes dele, fez lá a propaganda lá da live do dia 21 agora, convidando o pessoal. Então, o presbítero Rogério é um que nos ajuda. Mandar um abraço pra ele e toda a equipe dele. Que Deus abençoe ele em nome de Jesus. Logo, logo a gente tá aí de novo, hein? Logo nós vamos fazer uma live aí com vocês, hein? Não esquece, hein? Glória a Deus, programa Shekinah Rádio Renovo, de novo, amém, glória a Deus, graças a Deus. Mas lembrando o tema de hoje, emoção e emocionalismo, amém? Estamos aí falando, né, meus amados, os dois extremos, né, que é a emoção e o emocionalismo na vida do cristão. Há um lugar para a emoção na vida do cristão. A emoção deve estar erradicada na palavra. As emoções bíblicas devem estar enraizadas na fé. Essa fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso requer o uso de nossas faculdades intelectuais. Observe como a palavra de Deus é concebida para estimular a emoção. Amém? Glória a Deus. Pastor Davi, nós vemos aqui que a emoção do cristão ela tem que ser estimulada através da palavra de Deus. Exato. Né? Nós temos que ler a palavra, nós temos que sentir a presença de Deus, Deus falando conosco. Né? A partir do momento que leva-se, como nós falamos aqui, que foge da palavra e vai para outros extremos, aí que é o perigo. Porque assim, queridos, a gente tem falado isso muito nas nossas aulas do programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. A palavra é o nosso manual de regra, fé e prática. O cristianismo é uma religião e ele tem a sua base de sustentação na Bíblia, a palavra de Deus. É dela que a gente extrai os princípios para a gente ter a nossa prática diária, seja ela religiosa ou seja ela secular. Então, quando eu olho para a palavra de Deus de forma equilibrada e não desrespeitando o contexto, eu vou encontrar muitas passagens bíblicas que me dão vazão a ter uma experiência com Deus, uma experiência sobrenatural com Deus. Mas eu vou ter muitas orientações, principalmente na carta de Paulo aos Coríntios, de como deve ser o nosso culto. A Bíblia fala que o nosso Deus é um Deus de paz e não de confusão. Então o culto ele precisa promover edificação. Se o culto ele ceder ao emocionalismo, a gente deixa de ter edificação e começa a ter confusão. E o interessante, sabe, pastor, eu lembro quando eu aceitei Jesus, né, até falar isso pro irmão Hugo, eu lembro quando eu aceitei Jesus no começo, né, não sei se o pastor vai se lembrar disso. O Hugo já é um pouco muito, fica o pastor de velho, né, mas o pastor vai se lembrar disso. Obrigado. Havia-se muito falar
de pessoas que Deus cariava com ouro, lembra? Eu lembro, os dentes de ouro. Dentes de ouro. Perdi essa época, meu. Rapaz, você tem uma boca brilhante. Que é isso, hein? Falava-se muito nisso, né, pastor, naquela época. E as pessoas, elas iam para a igreja só por causa disso. Exato. Eu lembro, né, quando as pessoas falavam que tinham problema nos dentes, elas falavam, eu vou para a igreja porque lá Deus está né, dando... como é que é o nome, né? Era dando dente de ouro. Dando dente de ouro mesmo, né? Mas as pessoas Abençoando. começaram a ir só por causa disso, e isso chegou um monte que parou. É verdade. Né? É justamente isso. O que a gente tem no emocionalismo são aquilo que a teologia chama de modismos. Isso. O que são os modismos? São algumas coisas que surgem de tempos em tempos que encantam as pessoas, mas não tem fundamento bíblico. Alguém tem uma experiência particular, começa a compartilhar essa experiência como se fosse algo vindo do próprio Deus, e daqui a pouco algumas pessoas de forma sugestiva começam a fazer o mesmo. Eu sou cristão de berço, queridos. Tirando 6 anos que eu fiquei fora do evangelho, desde criança, eu já vi gente soprando em cima do púlpito e metade da igreja caindo. Já vi gente rolando no espírito dentro da igreja, porque um cai para rolar, daqui a pouco tem 10, 12, 15 rolando. Né? Já vi essa onda dos dentes. Teve uma época que a unção aqui no Brasil era a unção de emagrecer. Tinha gente que dizia que em cultos que você ia, tinha uma pessoa que tinha unção para emagrecer. E gente que falava que tinha 120 quilos no culto, não precisava fazer bariátrica, saia de lá com 70. Então, irmãos, unção do riso. Tinha unção do riso, uns começavam na gargalhada e passava 3 dias rindo. E tudo isso, irmãos, a pergunta que eu faço é: que tipo de edificação que isso vai trazer para a tua fé e para a fé das outras pessoas? O próprio Jesus, né, irmão, falou isso, né, que muitas pessoas estavam indo até ele não pelo que ele era, não pelo que ele ensinava, mas pelo que ele fazia. É o perigo, né? Este é o perigo que a gente fala. Esse é o perigo que nós cristãos temos que ser orientados, temos que orientar as pessoas, procurar as coisas que estão enraizado na palavra de Deus. Se você está enraizado na palavra de Deus, você nunca vai cair nessas coisas, pastor Mauro. Você nunca vai entrar nessas coisas, porque você sabe que aquilo ali não é uma coisa boa para você. E vendo no nosso tópico aqui, pastor Davi, que você falou eu queria até falar isso aqui, ó. A emoção me conquista para a unidade na diversidade. Olha só, e o emocionalismo me faz viver somente na desunião. Então, quando nós falamos sobre esse tipo de emoção, nós temos que viver na unidade na diversidade. O que é viver na unidade na diversidade? É você viver com outros irmãos. Né? Eu posso ir numa igreja reformada, eu posso ir numa igreja pentecostal, eu posso ir numa igreja apostólica, porque lá eu vou estar sempre sentado na palavra de Deus. Então, a partir do momento que eu vejo que não está vivendo nessa unidade da diversidade, quando eu não estou vivendo, então eu saio, porque eu sei que ali não está falando da palavra de Deus. Pode falar. Dentro do que você falou sobre essa questão da unidade, da questão viver, como é que é? Viver na... A emoção me conquista para a unidade na diversidade e o emocionalismo me faz viver somente na desunião. Uma palavra sobre isso. Eu me lembro que nessa época, quando a gente começou com esse movimento e de poder, nós, os cristãos que tínhamos essa ideologia, nós que eu falo é porque eu estava dentro do grupo, né? Eu era muito novo convertido, mas eu estava dentro do grupo. Nós nos sentíamos superiores às outras pessoas. Então, por exemplo, às vezes nós íamos orar, ainda hoje, quando Deus me dá a oportunidade, eu oro no monte. Mas naquela época, às vezes a gente ia orar, sabe o que acontecia? Se a gente soubesse que tinha uma pessoa que não tinha aquela mesma visão com a gente não levava com a gente. A gente achava que a gente era superior a ela e ela ia impedir o trabalho de Deus na nossa vida. Se a gente fosse fazer, por exemplo, um propósito de oração num lar, as pessoas que iam orar com a gente eram escolhidas a dedo. Por quê? A gente não tinha essa visão de unidade na diversidade. A gente tinha a visão de desunião, que a gente era um grupo seleto e que precisava caminhar um pouco mais longe dos outros. Se a pessoa não acreditava naquilo que a gente fazia ou falava, ele já era colocado de lado. E quem definia isso? Quem era que definia isso? Era Deus? Não, na verdade, isso é aquele que chama a sociologia chama de posicionamento de grupo. Um grupo tem esse posicionamento e você só entra para aquele grupo se você aderir àquelas normas que não estão escritas, mas que todo mundo sabe qual que é. E aí o pior disso tudo, pastor, é o que acontece com as outras pessoas, que já aconteceu isso comigo também. As pessoas se sentem frustradas. Exato. Se sentem rejeitadas. Rejeitada. Ela pensa, será que Deus não gosta de mim? Será que Deus não quer me usar igual usa eles? Mesmo que aquela pessoa não tenha o mesmo pensamento que você, ela teria que estar no grupo para ela entender o que era, por mais que ela não tenha a mesma formação, mas ela tem que entender para ela ver o que vocês estão fazendo, porque a partir do momento que você exclui aquela pessoa daquilo, pode levar ela até
Você vai bater na fé, né? Porque na verdade você está fazendo acepção de pessoas. Agora aí era um posicionamento assim, a gente entendia que essa pessoa ela não tinha o nível de maturidade espiritual que a gente tinha. Tá entendendo? Então, dentro dessa questão, eu quero deixar bem claro para vocês, irmãos, eu sou pentecostal, eu sou pastor da Assembleia de Deus Ministério Jardim Letícia, que é uma igreja pentecostal, só que nós temos aprendido pela palavra que os dons espirituais, eles precisam de um aferidor, e esse aferidor é a Bíblia. Creio em batismo com o Espírito Santo com evidência de línguas, creio na atuação dos dons espirituais para os dias de hoje, só que eu creio que isso é soberania de Deus. Não é eu que devo manipular, né? Quando, onde, como as coisas acontecem. Quem define isso é Deus. Aqui no nosso tópico também era bem claro, a emoção ela é altruísta, pensa nos outros. O emocionalismo é egoísta, pensa somente em si. Justamente. Uma ligando a outra. É o que nós falamos, é a mesma coisa essa unidade na diversidade e viver em desunião. É o que você acabou de falar. Um vive para todos, em grupo, e o outro quer viver sozinho. Eu não quero porque eu acho que não é legal. É o que a gente viu lá quando o apóstolo Pedro, na noite da ceia, que traiu Jesus. Jesus falou, hoje todos vós me escandalizam. Pedro falou, eu não. Mesmo que eles façam isso, eu não vou fazer isso. Porque ele se achava melhor do que outras pessoas. Não é isso, pastor Davi? Ele se sentia superior. Pastor, tem uma coluna que eu peguei no Facebook, né, de uma pessoa falando, que por questão de ética não vou falar, e ela escreveu assim, irmãos, o avivamento que a igreja precisa. O que é e o que não é avivamento? O avivamento não é emocionalismo momentâneo produzido pelos evangelistas, onde a duração e até a saída do mesmo para anunciar as boas novas em outra cidade. Avivamento é o estado constante da igreja, abrasada pelo glorioso fogo do Espírito Santo. Avivamento não é grandes movimentos, festas e confraternizações, embora épocas como essa sejam propícias para os despertamentos espirituais. Avivamento é o constante mover do Espírito na igreja, produzindo vida e energia espiritual. Avivamento não é animação fantasiosa promovida por grandes líderes visando maior arrecadação financeira da igreja. Avivamento é a busca incessante da igreja aos dons espirituais e o anelante desejo de gerar fruto do Espírito. E aí ele vai falando várias coisas aqui, né, mas que pela visão dele ele tem visto, né, o que a igreja está se transformando nos últimos dias. Uma coisa que nós devemos entender, né, pastor, que eu aprendi isso na igreja hoje onde eu estou, que Deus, ele não muda. Mas os trabalhos eles podem até mudar. Verdade. Mas Deus ele não muda, né, pastor? E hoje o que nós vemos aí são situações onde as pessoas, como nós falamos aqui, estão usando de manipulação, mudando a cabeça das pessoas no sentimento de como elas entendem ser Deus. Verdade. Né? E acabam aí criando um Deus fantasioso nas suas cabeças, um Deus que não existe, né? Acabam aí através do seu emocionalismo, criando alguma coisa que não existe, né, amor? Verdade. Quando a gente fala de avivamento, né, pastor Mauro, nós estamos falando aqui sobre emoção e emocionalismo. Então, quando nós falamos de avivamento, as pessoas pensam que é esse mover aí, pastor Davi, que a gente está falando. E se a gente vai estudar a história dos avivamentos, então a gente vai ver que aquelas pessoas que queriam um avivamento para a sua igreja, queriam um avivamento para a sua cidade, ele estava preocupado com a palavra de Deus. Verdade. Se você estudar o avivamento da Romênia, era a palavra de Deus. Se você estuda o avivamento da Inglaterra, lá sobre a Revolução Francesa, era sobre a palavra de Deus. Por quê, pastor Mauro? Porque estava fraco na fé. Então eles queriam o mover do Espírito Santo, eles queriam ali estar presente com Deus, então eles queriam mais a presença de Deus. Quando a gente fala de avivamento, a gente fala do mover de Deus, a gente fala de estar próximo de Deus. É verdade. Então Deus fala isso para nós. Se a gente pegar, pastor Davi, o avivamento que teve em Éfeso, se você pegar ali Atos e ver o avivamento, qual que era o avivamento? Aquela cidade idólatra, aquela cidade que vivia na perversidade. O que eles fizeram? Começaram, pastor Mauro, a jogar os seus livros de feitiçaria fora. Por quê? Porque a palavra de Deus entrou naquela cidade. É verdade. Então quando a palavra de Deus entra naquela cidade, há o avivamento. O avivamento é a palavra de Deus. Glória a Deus. O que a gente percebe é que todo movimento histórico, bíblico, ele começava com duas coisas. Um era a palavra e a outra era a oração. Né? Pegava uma igreja, às vezes um homem só, começava a se colocar de joelho e clamar a Deus, pedindo um avivamento. Porque o que é avivamento, irmãos? A palavra avivamento já fala avivar, é renovar, é restaurar, é postulados que foram esquecidos, que são trazidos de volta. Então, a igreja, toda vez quando ela mergulha na oração, quando ela começa a buscar a Deus, a espiritualidade dela, ela se torna mais, digamos assim, ela se torna mais
conectada com Deus. Não é que ela esteja desconectada, mas é que ela aprofunda esse relacionamento. Como fruto disso, vai vir um desejo de você ler a Bíblia, de você conhecer Deus. Através da palavra, vai começar a ver fruto do Espírito, que foi o que nós falamos aqui 10 semanas. Através do fruto do Espírito, você vai ter uma igreja mais piedosa, que ama mais as almas. Você vai ver, não, uma coisa vai puxando a outra. A palavra, a oração, a santidade, o evangelismo, a piedade, o olhar para o pobre e para o necessitado, enfim. Todo grande avivamento, ele gerou isso. E outra coisa, ele mudou primeiro o coração da igreja, depois ele mudou o coração das pessoas que estavam ao redor. Porque o que nós vemos hoje nos avivamentos, que se diz avivamentos hoje, é que eles estão muito centrados no eu. É o que foi falado do egoísmo. Eu me encho da glória, eu me encho do poder, eu me encho do Espírito. Mas a minha pergunta para vocês é, e depois? E depois? E depois? O que eu vou fazer com tudo isso? Se encher, né? De tanto me encher. Porque uma hora eu vou explodir, né? Vai transbordar, né? Porque assim, a ideia é de transbordar. E como é que transborda? Evangelizando, pregando, servindo pessoas, sendo generoso, fazendo a obra de Deus. Se eu sou avivado todo dia, toda semana, todo mês, todo ano, e não produzo frutos, não está sendo um avivamento. Pastor Mauro, e outra, pastor Davi, o avivamento, ele se dá muito em época de crise. Sim. Crise espiritual. Nós estamos falando de crise espiritual. Quando a igreja para de orar, quando a igreja para de buscar, pastor Mauro, que aí tem que ter um avivamento. A gente vê lá em 2 Reis, quando Deus está falando para um versículo, pastor Mauro, que foi muito falado aí nesses dias, que diz assim, ó: se o meu povo que se chama pelo meu nome, muitas pessoas, pastor Davi, estava lendo esse texto assim, ó: se o meu povo que me chama pelo meu nome, olha só, que me chama pelo meu nome, e se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus caminhos, então eu virei dos céus e perdoarei os seus pecados e sarei a tua terra. Muitos estavam falando, e o meu povo que me chama pelo meu nome, não é que me chama pelo meu nome. Deus fala, e o seu povo, e se o meu povo que se chama, é uma identidade, é o povo de Deus. Carrega o nome de Deus. Carrega o nome de Deus. Coração, né? É o que está na pessoa. Então, aquela pessoa que chama. Quem é as pessoas que chamam Deus? É o povo de Deus. Quem é o povo de Deus? Nós cristãos. Então, nós que chamamos o nome de Deus, ele irá fazer o avivamento na nossa igreja. Glória a Deus. A palavra diz aqui, né? A emoção ora e se coloca ao lado de Deus para a ação missionária. O emocionalismo clama e espera Deus mover os céus. Exato, porque, para pensar, se você foi tocado pela palavra, você foi avivado pelo Espírito, houve uma mudança no seu interior. Verdade. Você para de olhar só para você e você olha para João 4,35, que Jesus falou: os campos estão brancos para as ceifas. Eu falava isso no domingo lá na igreja. Eu falei, gente, se você estiver cheio do Espírito Santo, não vai ter como você só pensar na sua própria vida. Por exemplo, por que a gente está aqui, irmãos, fazendo esse programa de rádio? Porque a gente entende que existem milhões de vidas que precisam de Jesus. Verdade. E essa foi a ferramenta que Deus deu para nós, a rádio, o Facebook, o YouTube. Talvez não seja essa a ferramenta que Deus deu para você, talvez seja outra, mas use aquilo que Deus te deu para você alcançar outras pessoas. Atos 1:8 diz assim, e recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas. Se o Espírito Santo, queridos, ele encher a nossa vida, realmente as nossas emoções serão tocadas, mas a primeira emoção que vai ser despertada é do amor pelo próximo. Verdade. E eu falei 2 Reis, pastor Davi, mas é 2 Crônicas, capítulo 7, é a oração de Salomão. É a oração de Salomão. Pergunta, Deus, se eu fizer isso, o Senhor fará isso? Deus, se eu fizer isso, o Senhor fará isso? Então Deus fala, se o Senhor chamar pelo meu nome, eu vou te responder. Glória a Deus. Falando em palavra de Deus. Nada melhor, né? Nada melhor do que a Escola Batista Reformada do nosso querido irmão Pastor Enio Andrade. Ali é palavra de Deus, hein? Ali é palavra de Deus. E hoje eu estarei lá, estou me estudando sobre heresias, seitas e heresias. Maravilha. Abração, Pastor Enio. Tem assunto. Tem assunto. Vamos lá, a vinheta. Você sempre teve desejo de se aprofundar na palavra de Deus?
Chegou sua hora. O Seminário Batista de Fé Reformada te convida a participar da maior experiência em estudar a Palavra de Deus. Algo inigualável. Teologia levado a sério. Venha mergulhar em um mundo de conhecimento das coisas de Deus. Chega de ser enganado. Venha conhecer a verdade e ela vai te libertar. Endereço: Rua Guilherme Jerônimo Klosterneck, número 235, no Jardim Capelinha. Seminário Batista de Fé Reformada, preparando homens e mulheres para o serviço do reino. Telefone e WhatsApp 96619-3187. 96619-3187. Aleluia, o assunto aqui tá esquentando, irmão. Glória a Deus, muita gente nas redes sociais, graças a Deus. Olha aí, nosso querido irmão pastor Enio Andrade, olha que benção. O Enio, acabamos de falar aí da Escola Batista de Fé Reformada e falando do pastor Enio Andrade que mandou aqui. Estamos ligadinhos, juntos com a família Shekinah. Pastor Mauro, pastor Davi e o Gão. Eita glória. Aleluia. Mas é Gão mesmo. É, o Gão. É grandão. Tem o Will Rodrigues também. O Will Rodrigues, o Bravo Rodrigues, aí, Deus gente. abençoe a sua presença aí, Bravo. Glória a Deus, minha prima também, Maria Lúcia Ferreira. Boa tarde, meus irmãos, que Deus vos abençoe. Boa tarde, prima. Logo, logo nós estaremos aí, amém, em nome de Jesus. Chegando no final do ano aí, vamos estar todos juntos aí, em nome de Jesus. Ah, sua prima tá aí, mas minha esposa também está aqui, Ei, pastor. glória, Liliana de Oliveira Joel tá lá assistindo, batendo a palminha. E o Vitor Hugo deve estar do lado lá, só no computador. Só no salgadinho. O Reinaldo Rocha da Silva, olha aí também. Ó o Reinaldão. Deus abençoe. Mais alguém aí, pastor? Tem aqui também a nossa irmã Elisete Garcia. Glória. Tem também o Ailton Rocha. Ei. A Débora Aparecida. Débora, O João minha prima Gonçalves. também. Eita, benção. Todo graças mundo a na Deus. audiência aí do programa Shekinah. E o Gleison Sandro, é o famoso Cabo. É um amigo meu lá na minha rua, nós conhecemos ele como Cabo. Deus abençoe a sua vida, amém, em nome de... Deus abençoe, Cabo. Tem uns amigos que mandou também um retorno, que a gente compartilha o link no início aqui, ó. O pessoal da nossa lista de transmissão aqui, a diaconisa Cileide lá da nossa igreja. Pastor Mauro lá, ó, Mauro também. Lá da Assembleia de Deus, Parque Santo Antônio do Pastor Santana. Pastora Patrícia, um amigo meu, Hilário, lá da empresa. Pastor Fábio Cresce, ele tem uma igreja lá no Jardim Santa Lúcia. Que Deus abençoe todo. Ó, presbítero Jaime Lemos, Deus abençoe Glória vocês aí pela audiência. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Aqui também no meu WhatsApp tem bastante gente, hein, pastor Mauro? Glória a Deus. Olha só, o Ramon aqui mandou um abraço pra nós, mandou uma figurinha aqui de amém. E o Ramon mandou a resposta dele também. Ele é o primeiro nome que está aqui. Daqui a pouco a gente vai ler a resposta dele. O primeiro nome aqui da urna, Ramon, foi a sua, amém, em nome de Jesus. A pergunta qual que é mesmo, pastor Mauro? O que esperar de 2021? 2021. Então tem mais gente aqui nas redes sociais, pastor Mauro. O Renato Bombeiro mandou um abraço. Eita, glória. O Bruno lá do Porto, que tá lá no Panambi, mandou um abraço. O Boris, tem muita gente aqui conosco. Pastor Eudes lá também mandando um abraço pra gente. Então tem muita gente aqui conosco, pastor. Graças a Deus, irmão. Irmão, vamos falar aí do que nós vamos fazer aqui no final do ano. Vamos distribuir presentes. Aí o programa Shekinah vai distribuir presentes, mas para isso precisamos da tua ajuda. Como assim? Basta responder a pergunta para você entrar num concurso. Basta responder a pergunta: o que esperar de 2021? Todas as respostas vão ser colocadas na urna. Nós vamos sortear a cada semana do mês de dezembro, cada terça-feira do mês de dezembro, nós vamos sortear um prêmio. Já falamos dos prêmios aqui, uma caneca exclusiva, amém, da Reforma. Os livros aí, 3 livros do nosso querido irmão presbítero Ademilson. Fala de um livro aí, irmão Hugo. O livro aqui, Ainda Não É Tempo de Parar, é o primeiro livro do nosso querido Ademilson da Rocha, que é bênção pura, é um testemunho de vida, um testemunho aqui de fé. Olha, é benção pura, pastor Mauro. Eu li aqui no primeiro, não vou ler de novo não, mas ó, é benção demais. Qual que é o segundo livro, pastor Mauro? São 3 livros. Aqui, ó, Por que Não Devo Parar? Um dos melhores livros de motivação que eu já li, viu? Eu sou bem suspeito para falar que o Ademilson Rocha é um amigão. Aliás, dia 20 de dezembro ele vai estar conosco lá na Eu queria que o pastor Davi lesse o que está escrito aí atrás, pastor Davi. Rapaz, aí atrás. Pega o óculos aí, pega o óculos aí. Vamos ler. Porque o nosso querido Ademilson, ele é inteligente demais. Olha o que diz, ó. Este livro que traz em seu título uma pergunta tem como objetivo principal apresentar ao leitor ou leitora algumas reflexões sobre a vida por intermédio de uma leitura séria, porém bem agradável. São abordados assuntos importantes que podem ajudar o ser humano a se conhecer melhor e a triunfar contra os seus piores fantasmas. Há muito tempo que este livro
Há muito tempo que este lindo ser, que é considerado humano, busca o seu lugar ao sol, ou seja, a oportunidade de ser reconhecido pelo seu verdadeiro valor. Mas para que isso ocorra, alguns pontos que são sugeridos nesse livro deverão ser seguidos. Entre eles, a maneira como a pessoa, por exemplo, se vê em seu espelho e como ela se define em seu cotidiano e nas atitudes que ela toma na sua vida pessoal ou profissional. Mudar para ser alguém melhor sempre é bom. E quando as mudanças que são necessárias acontecem na vida desta pessoa e se concretizam, então isso permanecerá codificado em seu coração, tornando-se assim parte dela para sempre. E a partir daí surgirá alguém extraordinário que saberá enfrentar os desafios da vida com mais coragem e habilidade e, acima de tudo, com uma visão mais ampla que antes. Glória a Deus. Tá Olha vendo? que coisa linda. Peça pura. Ainda não devo parar, é isso, né? Por que não devo parar? Por que não Glória a devo Deus. parar? E o terceiro livro é Vamos Repensar um pouco sobre a vida, amém? E o último prêmio, né, meus amados, na última semana de dezembro, se tivesse aquele toquinho daquela música, tchan, 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 né? O último prêmio, irmãos, pra fechar com chave de ouro aí, dezembro, amém, 2020 aí. Mostra aí, Mogo. Essa música que você falou é daquele filme lá, o Ben-Hur? Isso, é mesmo, glória a Deus. Aqui, ó, a camiseta da série especial do Che. Ih, Glória olha lá a como Deus. ficou lá. Eita, bem, mas Olha lá ficou como bonito, ficou bonito. ficou Olha legal, que coisa ó, o linda. Maurão ali, Eita, ó, gente maravilha, boa. olha que maravilha. Eita, que Essa beleza, camisa, hein? essa linda camiseta, irmãos amados. Vocês aí que mandarem as suas respostas aí acerca desta pergunta aí, o que esperar de 2021? Vai ganhar essa linda camiseta, amém, glória a Deus, na última semana de dezembro. Essa camiseta aqui é a série especial do programa Shekinah. Foi o dia que a gente fez o programa sobre o Dia das Crianças, né, pastor Glória a Mauro? Deus. Dia das Crianças, então tá nós três aqui no desenho, aqui nos nossos avatares. O Mauro tá parecendo o Doug Funny aqui, não sei se vocês já assistiu aquele desenho Doug Já Funny. assisti, já assisti. Ele tá parecendo o Caiu, viu? É verdade. Glória a Deus. Verdade, pastor Davi tá parecendo um ator aqueles atores famosos lá, aqueles atores lá de Hollywood, pastor Ele Mauro, olha dera só. ser bonito desse Meu jeito. Deus do céu, e aqui o Gão aqui com o cabeção grande pra caramba. Deus me livre. Mas Deus. tá bonito aqui, Shekinah puro. E essa camiseta vai ser de vocês, meus irmãos. Glória a Deus. Para ser de vocês, basta mandar a resposta da pergunta. Amém? O que esperar de 2021. Mas você vai ter a chance de ganhar essa camiseta mais uma vez ainda. Não só aqui, mas depois a gente vai falar também no Shekinah Lives do dia 21 também. Nós vamos sortear uma camisa lá, mas para isso tem que mandar a pergunta. A resposta da pergunta, amém? Glórias a Deus. Irmãos, estamos falando aí sobre emoção e emocionalismo. Amém? Glórias a Deus. Estamos aí, irmãos amados, aí já... próximos, quase aí próximo do final, amém? Quando a emoção se torna emocionalismo? Quando a emoção se torna um fim em si mesmo, né? Quando ela se torna um fim em si mesmo. O que podemos dizer sobre isso? É quando a pessoa... porque assim, a emoção, ela faz parte de um conjunto da situação. Digamos, você está numa reunião, a palavra veio, você se alegrou, você chorou, você se arrependeu, tudo aquilo mexeu com o seu interior. Só que aquilo não é um fim, aquilo é um meio para alcançar um fim. Qual que é o fim? A transformação do seu coração, levar você a se preocupar mais com o próximo, levar você a adorar mais a Deus. Ou seja, a emoção vai ser o meio que Deus vai usar através da palavra, através do louvor, através do culto, para te levar a uma ação. Quando a emoção se torna um fim, é quando a experiência é válida mais do que tudo. Vamos voltar lá para Atos 2. A promessa de Jesus era que eles seriam cheios do Espírito Santo. Eles foram cheios em Atos 2. Se eles fossem cheios e a experiência acabasse por ali, ela se tornava um fim. Um fim em si mesmo. Mas a experiência emocional, espiritual, poderosa que eles tiveram com Deus foi um meio. A Bíblia fala que era um revestimento de Deus para quê? Para prepará-los para ganhar almas para o reino. A prova disso é que um Pedro covardão, que era uma emoção, É verdade. que negou a Jesus diante de uma criada, agora cheio da emoção, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus, o que ele fez? Pregou um sermão bonito e conseguiu colher quase 3.000 almas para o reino de Deus. Que bênção. Olha a diferença da emoção por emocionalismo. Não é Glórias verdade? a Deus, é verdade, irmão. A emoção, ela não pode ser, a emoção não pode se tornar um fim em si mesmo, né? Exato. Quer dizer, acabou aquilo. É para aquilo, pronto, acabou. É igual nós estávamos comentando aqui, né, irmãos? Tudo que vem, né, e acaba, não é de Deus. Sim.
né? Quantas situações que nós falamos aqui de grandes movimentos que vieram e se acabou de repente. Exato. Quer dizer, a gente dá a entender que não é de Deus. Grandes homens de Deus que se levantam aí dizendo ser homens de O Deus. próprio cristianismo é Verdade. a prova disso. Exato. Que quando quiseram acabar com o cristianismo, lá apóstolo Paulo mesmo, na verdade, na época não era apóstolo Paulo, era Saulo, ele diz, o Gamaliel, seu professor diz, se aquilo lá não for de Deus, vai acabar. Agora, quando é de Deus, continua. Continua até Eles hoje. continuam agindo, né? Tem uma coisa interessante aqui também, pastor Mauro, que diz assim, ó, a emoção, a gente está falando, mostrando a diferença entre a emoção e o emocionalismo na vida do cristão. Então a emoção centraliza a fé em Cristo. Por mais que você esteja cheio de alegria, cheio de amor, cheio da graça, cheio do poder, você está focado em Jesus. Agora o emocionalismo centraliza o crer no homem ou na mulher de Deus. Sabe aquelas pessoas que eles estão mais aptos a seguir uma pessoa ao pé da letra do que a conhecer aquilo que o próprio Deus revela em sua palavra? E isso é algo complicado, né, pastor? Porque muitas vezes nós ali, vamos ao nosso exemplo aqui de pastores que nós somos, né? Nós pregamos a palavra de Deus, falamos a palavra de Deus e sempre dizemos isso, olha, a glória não é para mim, é para Deus, né? Essa palavra. Aí nós pregamos, até cansamos de falar e a pessoa não acredita. Aí vem outra pessoa que talvez a pessoa, né, se simpatiza com ela, ou porque, não, esse é homem de Deus de verdade, aquele ali é vaso de fogo. Hoje ele vai pregar lá na igreja, vai vir tal pessoa na igreja que é vaso de fogo. E às vezes prega a mesma coisa que você pregou. Verdade. Por causa dela, de crer nela, a pessoa, né, ela valoriza a fé. Confunde o pregador com a pregação. Com a pregação. Isso é um perigo. E o que deixa a gente mais triste, por exemplo, se a pessoa ela tem assim um lastro de carisma, de atrair pessoas, mas de conduzir essas pessoas a Deus. Agora, o duro é quando ela tem esse carisma e ela usa do emocionalismo para levar as pessoas para longe de Deus. Às vezes com movimentos que vai escravizá-las em vez de libertá-las. Quantas pessoas que estão presas numa religião pseudo-cristã, que tem alguns postulados totalmente contrários à palavra de Deus, e ela está escrava ali. Eu já vi pessoas que, muitas das vezes, ele sai de uma determinada denominação ou igreja, e ele não volta nunca mais para o evangelho, porque às vezes naquele espaço ele foi rejeitado, e ele prefere ficar fora de qualquer igreja cristã, porque ele não pode voltar para aquele ambiente. Isso é uma escravidão, irmãos. Então, a Bíblia fala que onde há o Espírito de Deus, há liberdade. Então, Deus quer te libertar desses postulados humanos, que em vez de trazer vida, te traz morte, traz escravidão espiritual. E na história nós vemos muito isso também, né, pastor? Hoje voltando nessa parte aqui, né, que a emoção ela centraliza a fé em Cristo e o emocionalismo no homem ou na mulher. Quantas seitas, né, que foram levantadas, aonde o homem, ali as pessoas confiavam tanto naquele homem, que aquele homem falasse e eles acreditavam. Quantos suicídios coletivos que nós não vimos acontecer na história. Verdade. Né? Até o último tempo, pouco tempo atrás aí, houve um suicídio coletivo de pessoas aí, né, que se suicidaram aí por causa das palavras de um homem. Verdade. Né? E isso é perigosíssimo, né? A pessoa ela começar a confiar mais no homem do que em Deus, né? É o que eu tô falando desde o começo, né? Quando a pessoa não conhece a palavra de Deus, ela é induzida a fazer as coisas por causa da pessoa. É o que nós falamos, confundir o pregador com a pregação, né? Deus não tem comprometimento com o pregador, Deus tem comprometimento com a pregação, com a palavra de Deus. Entendeu? Então esse suicídio coletivo que houve aí, houve muitos mais, né? Por quê? Porque uma pessoa induziu todas aquelas pessoas a cometer esse suicídio. É um perigo. Irmãos, nós temos aí também o nosso companheirão aí, que é o nosso querido irmão, pastor Anderson Micheletti, amém? Tem ali a escola de música ali, Groove Music, produção musical ali, onde tem nos ajudado aí muito. E não se esqueçam, no dia 21 agora, ele vai estar lá na Igreja Elim Planalto, no Shekinah Lives, onde o grupo do Elim Parque Planalto vai estar louvando e ele vai estar ministrando a palavra de Deus. Então vamos ver agora a vinheta da escola de música e também vamos ver aí uma chamada exclusiva que o pastor Anderson fez também aí, né? Eu fui lá visitar ele lá na igreja dele lá, né, no dia da Santa Ceia, e ele fez questão de fazer lá um comercial lá no dia 21, irmão. Foi benção maravilhosa. Anderson Micheletti, é benção pura, hein? Sobrinho do pastor Davi. Gente boa. Você tem vontade
vontade de aprender a tocar um instrumento musical? Ou tem vontade de gravar um CD, DVD ou fazer seu próprio videoclipe? Invista no seu sonho. Te apresento a Groove Music Escola de Música e Produção Musical. Há mais de 15 anos no mercado. Tem ensinado e formado diversos alunos. Cursos de violão, guitarra, baixo, bateria, teclado e canto. É feito produções e gravações de alta qualidade, com a melhor condição do mercado. E o melhor, com uma equipe altamente qualificada. Fale com Anderson Micheletti no telefone 95556-0229. 95556-0229. Fale que você ouviu este anúncio no programa Shekinah e irá ganhar um desconto. Groove Music, escola de música e produção musical, ajudando a realizar os seus sonhos. As suas tardes de quarta-feira. Bem, qual que é? Dia 21 que é? 21 é o quê? Fala aqui, eu não sei falar. Amém, igreja. Dia 21, irmãos, nós, como todos sabem, nós temos um programa no rádio, né? O programa na rádio, ela não só se estende só na rádio, mas se estende também fora. Temos um ministério fora, que é o Shekinah Lives. Todo mês nós fazemos uma live, né, solidária. Às vezes nós ajudamos a Casa do Pai, algumas outras instituições. Dia 21 de novembro nós vamos fazer um Shekinah Lives lá na igreja, com o grupo de louvor Elim Planalto, e quem vai ministrar a palavra vai ser o nosso querido irmão, pastor Anderson, amém, Micheletti, vai estar lá trazendo, fazendo descer fogo do céu, amém, em nome de Jesus, glória a Deus, amém. Graças a Deus. Amém. Deus. Glória a Deus, graças a Deus. Shekinah Lives aí, dia 21 aí, palavras do meu querido amigo aí, pastor Anderson Micheletti aí, vamos estar aí louvando a Deus, grupo maravilhoso, estão se preparando lá para esse dia maravilhoso, a partir das 7 horas da noite, não esqueça, vai ser uma live aí solidária, vamos estar aí ajudando a Elim Casa do Pai. E mais uma novidade para você aí, quem assistir a live vai também ali, você pode responder também essa pergunta, o que esperar de 2021 nessa live, pode responder também, porque nós vamos sortear uma camisa lá também, né, irmão? A camiseta especial, série especial do programa Shekinah vai estar sendo sorteada no dia da live, vai ser bênção por louvor, adoração, palavra de Deus, olha, vai ter tudo que os crentes gostam, e comida também, mano. Fala comida, glória. pastor Mauro. Depois no final do dia nós vamos ter um coquetel maravilhoso, vai ser essa pura, amém, em nome de Vou Jesus. desmarcar minhas agendas, vou pra lá. Glória a Deus, vai ser maravilha, amém, só glória para a honra de Deus, amém. Mas não se esqueça, irmãos, responda a pergunta. Neste dia nós vamos estar ligadinhos lá, quem responder lá, irmãos, aí nós vamos sortear mais uma camisa. Vai ser uma camisa no Shekinah Lives dia 21, não se esqueça. Mostra aí, irmão, mostra essa camiseta linda aqui, hein, pastor Isso, Mauro. essa camiseta maravilhosa aí, os três aí abençoados Série aí. especial. Série especial. Vamos aqui orientar os nossos telespectadores, pastor Mauro, que nós estamos aqui meio que... É que aqui, irmãos... Isso, aqui tem um chroma key, entendeu? Então essa aqui é uma imagem verde. Não vai pensar então, que a camisa tem esse efeito especial aí. A camisa tem efeito especial, tá vendo? Mas ela é linda, é verde, é bonita. Maravilhosa. E você vai ter a chance de ganhar nesse dia aí do Shekinah Lives e também no último programa aí de 2020. Nós vamos sortear essa camiseta linda e maravilhosa. Amém? Mas vamos continuar aí, irmãos. Vamos continuar aí. Emoção e emocionalismo aí. Quando a emoção se torna emocionalismo? Vamos lá. Quando a emoção não é baseada na palavra de Deus. Quando a pessoa é levada pelos pensamentos e intenções do coração de alguém. Lembre-se da advertência de Provérbios 28 e 26. Bom, dá para ler lá Provérbios 28 e 26? Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia virtual, né, pastor Mauro? Hoje em dia, essa facilidade hoje é muito boa, porque você tem a facilidade de ter a sua Bíblia online, a sua Bíblia virtual, aquela Bíblia, pastor Mauro, que é só você abrir o smartphone, abre ali o seu... É Provérbios o quê, pastor Mauro? 28 e 26. Provérbios 28 e 26, que é essa palavra maravilhosa aqui, pastor Mauro. 28 e 26. Vamos lá, nós não pode parar, pastor Mauro, estamos aqui... 26, diz assim, ó, 28 e 26. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda sabiamente será livre. O que o pastor Davi falou, hein?
Pastor Davi, daí tem aquelas igrejas que falam assim, que Deus não quer, mas você quer o seu coração, e aí? Como é que é? Não quer o quê? Deus não quer só o seu... Deus quer o seu coração, né? Deus não quer o seu corpo, ele quer só o seu coração. O que o senhor acha disso? A Bíblia fala pra gente não confiar no coração, né? Porque enganoso é o coração do homem. Esse coração precisa ser guiado pela palavra de Deus, pelas escrituras sagradas, para que a gente não possa errar o caminho, né? É verdade, irmãos. Então, a emoção muitas vezes vira emocionalismo nessa parte aí também. E se nossas emoções são baseadas em outra coisa senão a palavra de Deus, somos culpados do emocionalismo. Quando nós entramos em um certo local onde a palavra de Deus não está acima de tudo, né, onde a palavra de Deus não é a centralidade ali naquele local, aqui nós falamos aqui na semana passada sobre ser cristocêntrico, né, onde a igreja ela não é cristocêntrica, mas está baseada em alguma coisa. Aquilo é perigoso se levar ao emocionalismo. Ter um objeto, ser levado a objetos, né, pastor? Aí é um perigo, né, a gente ser levado mais para o emocionalismo. As pessoas vão lá, né, à espera de alguma coisa, né, e não à espera de Jesus. Aquilo que eu estava falando, dos movimentos, de artefatos dentro da igreja. Quem usa muito isso, né, pastor, são os pagãos, né? Os pagãos, eles usam muito isso, né? Mas tem igreja evangélica pagã? Tem bastante, É complicado falar isso, né, pastor? Quando a gente fala pagã, a gente não está falando de uma igreja por si. Nós estamos falando no contexto geral. Prática, né? Geral. Práticas pagãs no meio da igreja cristã. E, pastor Davi, é bom a gente falar, eu gosto sempre de falar isso aí. Quando a gente está falando alguma coisa, primeiramente isso vem para nós. Nós somos cristãos, nós temos nossas denominações. Verdade. Então nós não estamos acusando nenhuma denominação, nós estamos falando diretamente para nós. É uma reflexão. Uma reflexão, para nós aprender. Para nós aprender o que a gente está querendo dizer também, porque a gente também não somos os donos da verdade. Né? Então quando eu falo pagã, não é porque é uma igreja católica, uma igreja evangélica. Então nós falamos pagã no paganismo geral. É que só para os irmãos entenderem, o paganismo, irmãos, é aquela ideia da idolatria, onde Deus, o Deus da Bíblia, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não está no centro. Então as pessoas vão adorar a Deus através de diversos caminhos, através de objetos, através de pessoas. Ou seja, Cristo não é um mediador num movimento pagão. E muitas vezes nós cristãos, no afã de atrair pessoas, o que a gente faz? A gente acaba usando práticas pagãs. Não é que a igreja em si ela é pagã, mas a prática é pagã. Eu li um dia desse uma obra do pastor Paulo Romero, muito boa, falando sobre essa questão do paganismo dentro da igreja e dentro dos movimentos evangélicos. Ele dizia o seguinte: graças a Deus que muitas denominações que começaram assim estão amadurecendo através da reflexão na palavra e estão vendo que tais práticas não são bíblicas e as estão abandonando. Mas por outro lado, tem outras que estão vendo que isso traz resultado e aí estão cada vez mais usando dessas práticas, né? Porque são práticas mercadológicas. É aquela ideia, deu certo, atraiu pessoas, mexeu com as emoções das pessoas, vamos fazer. É complicado, né, pastor? É complicado. Vamos aí também aí ao vídeo, aí a vinheta aí da Escola Querigma, amém? Opa! Educação Teológica e Liderança. Glória a Deus. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma procura apresentar-te diante de Deus como obreiro aprovado, que não tenha do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. A Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma está com matrículas abertas o ano todo para os cursos do nível básico, médio e avançado em Teologia e Liderança, no sistema presencial e à distância. Ministramos também palestras, curso preparatório para obreiros, encontro de casais, seminários para família e liderança e ainda outros cursos em igrejas. Também abrimos núcleos nas igrejas. Consulte a possibilidade de dias e horários. Coordenação e aulas com o pastor Davi Alencar Santana. Nosso propósito é formar discípulos mais parecidos com Jesus. Estamos atuando há muitos anos neste Ministério de Liderança e Família. Visite o nosso canal no YouTube. Lá você encontrará centenas de vídeos de aulas
pregações, palestras e muito mais. Tudo gratuitamente para sua edificação ministerial, familiar e espiritual. Escola de Educação Teológica e de Liderança Querigma. WhatsApp 96252-3322. 96252-3322. Curta nossas páginas no Facebook e no Instagram ou acesse nossa homepage Centro Teológico Querigma.blogspot.com.br. Matrículas abertas o ano todo. Endereço: Rua Capitanias Hereditárias, 964, Jardim Letícia, São Paulo. Tardes de quarta-feira não serão mais as mesmas. Hoje o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo está de volta, com muitas atrações que irão dar uma injeção de ânimo em sua vida e impulsionar a sua fé. Com a apresentação do pastor Davi Alencar Santana e a sua equipe de fé, a partir das 4 horas da tarde, aqui na Rádio Fonte Vida FM em 87.5 MHz. Não perca! Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, todas as quartas-feiras, às 4 horas da tarde, com o pastor Davi Alencar Santana e a sua equipe de fé. Glória a Deus, é verdade, irmãos. Vamos acabando aqui hoje, mas amanhã continua aí com o programa Crescendo no Conhecimento de Cristo. Fala aí, pastor Davi. É isso mesmo, queridos. Amanhã a gente vai falar, nós estamos falando sobre o assunto Cristologia, né, que é a doutrina de Cristo, e amanhã nós vamos falar sobre a humanidade e a divindade de Jesus. E já tem uma pergunta aí para o pessoal responder. É o que eu devo fazer após ser salvo? A semana passada era o que eu preciso fazer para ser salvo. Agora é o que eu devo fazer depois que eu sou salvo. Amém? Então participe com a gente aí amanhã, 16 horas até as 18 horas. Glória, e vai ser benção pura. E aquela equipe de fé, né? Vai estar aqui junto com certeza. Tá aí o pastor Mauro, tá aí o irmão Hugo e o evangelista Rick, sempre aí dando um show de apresentação junto com a gente. Maravilha. Estaremos aí todos juntos amanhã, né, irmão? Todos juntos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aí também ao anúncio do próximo programa. Eita, que maravilha. Vai ser o número 63. Glória a Deus. Bem assim, pastor Mauro. Olha lá. Ó. Olha aí, não dá pra ver muito, mas... Tira nós daqui. Tira nós aí, Sara, um pouquinho, por favor. Semana que vem, dia 24, terça-feira, das 16 às 18, o poder das palavras. Esse é o tema, irmão. Que benção, hein, pastor Mauro? Nós estamos falando aqui de emoção e emocionalismo, mas no próximo programa nós vamos falar sobre o poder das palavras. E pastor Davi, a palavra tem poder? Rapaz, palavras, né? Esse tema é muito importante porque a Bíblia fala que a morte e a vida estão no poder da língua. Eu costumo dizer que com a língua a gente pode matar e com a língua a gente pode dar vida. Então você não pode perder esse programa na próxima terça-feira às 16 horas e você vai aprender como usar a sua boca, a sua língua para transformar a vida das pessoas de uma maneira toda especial. Tá ouvindo aí? Boca Santa de Deus. É isso aí. Vai ser benção pura. Que beleza, hein? Dia 24 do 11. 24 do 11. E vamos entender também, né, pastor Mauro? Porque assim, às vezes a gente está usando a nossa boca para atrapalhar a nossa vida, a vida dos outros, e a gente não sabe. É verdade. E você vai se conscientizar do poder que existe nas suas palavras. É verdade, glórias a Deus. Bom, mas estamos aí quase terminando o programa, irmãos, e vamos deixar aí as nossas considerações finais acerca de estamos falando aí sobre emoção e emocionalismo. Só tem uma palavra, né, a dizer aqui, né, irmãos? A emoção, ela me faz o melhor crente. O emocionalismo, ele me faz o crente. Oh, que bênção, hein? Pastor Mauro, na minha reflexão final, pastor Mauro, eu gostaria que as igrejas voltassem, né, o avivamento, voltassem a ter aquela pegada mesmo, né? E eu vou deixar um versículo aqui que está em Efésios, capítulo 4, versículo 30, pastor. Eu vou ler o versículo só no final. Mas eu queria dizer assim, ó, que traga de volta o Espírito Santo à nossa igreja, afastando do que foi pelo formalismo, hipocrisia e vaidade do povo de Deus. E o versículo está em
em Efésios 4, versículo 30, que diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fosse selado para o dia da redenção. Glória a Deus. Pastor Davi? Muito bem, queridos, eu quero deixar aqui apenas um versículo para nossa meditação, que é Provérbios 4, 23, que diz assim, ó: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Quando nós falamos de coração na Bíblia, nós estamos falando da nossa mente, do nosso entendimento, nós estamos falando também das nossas emoções. Então, que o seu coração possa ser guiado pela palavra de Deus, para que as suas emoções sejam saudáveis e para que você não caia nas garras do emocionalismo e ao mesmo tempo você seja uma pessoa saudável nas suas emoções. Porque quem é saudável nas suas emoções cura as outras pessoas através dos seus relacionamentos. Então, que a tua emoção possa ser equilibrada pelo valor, pelos princípios e pelas diretrizes da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e o seu coração. Glória a Deus. Vai estar onde, irmão Hugo? Domingo, MCD Church, bênção pura, hein? Às 18 horas na rua Alto Colombiara, 658. E hoje no curso do Pastor Enio. E hoje no curso com o Pastor Enio lá, bênção Glória a pura Deus. lá, seitas e heresias. Glória a Deus. Hoje estarei ali, irmãos, na Igreja ali em Planalto também, culto de edificação. Estamos ali continuando com a série de mensagens, as parábolas de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre o credor incompassível, amém? Vamos meditar sobre isso. Sábado agora vamos ser a Shekinah Lives com os jovens ali, Pastor Anderson Micheletti ministrando. E domingo temos ali o culto com a família. Pastor Davi? Amém. Amanhã nós temos culto de escola bíblica na nossa igreja a partir das 19h30, mas antes, às 16 horas, nós temos um compromisso marcado, hein? Programa Crescendo no Conhecimento de Cristo, aqui pela Fonte Vida 87,5. Glória a Deus. Vamos terminar esse programa de hoje com o Hugo mostrando a camisa não para deixar você com um gostinho de quero mais. Amém? Vamos mostrar os livros também, mostra os livros. Camisa, os livros. Vamos mostrar todos os prêmios. Um monte de prêmio para você, é tudo aqui, teu. Ó. Mas isso aqui é tudo para você, ó. Se você participar, amém? Se você não participar, não vai adiantar nada. Aí, manda a resposta. Lá, mano, ficou legalzinho. Como é que faz para participar, Pastor Mauro? Manda a resposta, o que você espera para 2021. Só o Ramon mandou até agora, meu Ramon, a benção. Manda aí a sua resposta também, em nome de Jesus. Nós queremos dizer nessa tarde, irmãos, que nós aqui, vocês aí, Shekinah puro. Coronavírus. O que você precisa saber e fazer? Ele é transmitido pela saliva, espirro, tosse ou aperto de mãos. Os sintomas